Fala galera, como vocês estão? Estamos mais aqui. Nossa, cara, eu falei alguma coisa nada a ver. Vou deixar, estamos aqui mais um dia. É isso aí, não corta não. Corta não. Galera, seguinte, episódio 19. Vixe. 19. Fala galera, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação. Espero que tenha começado agora. Mas muito bom, espero que vocês gostem. Estamos aqui mais uma noite, ou mais uma manhã, ou mais uma tarde, depende do horário que você estiver assistindo. Exatamente. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Dispensa apresentações, aqui do meu lado, Jonas Pelani, E aí, galera? o bichão, O na cara. frente do Jonas, Glemerson Cabana. E aí, galera? Hoje chegou na hora, espero que ele não saia no meio da gravação. Vai depender muito da conversa, conversa. aí, né? É, Então, é. parece que vai ser interessante hoje, hein? Mas antes de falar do nosso convidado aqui, que o cara tem história, hein? Tem. História, hein? Tem Mas antes de história. falar, Vamos faça falar aí o das redes nosso sociais, merchan, né? por favor. A gente tem que fazer o nosso aqui também, né? Ó, aproveita aí, você que está assistindo aí agorinha mesmo aí. Já, clica lá no sininho, tá? Aí no YouTube. Se inscreva aí no nosso canal também. Deixa o like, deixa o comentário aí também pra galera. Aproveita também para conhecer a rede social nossa também, não é? Exatamente. Que é o Talk Café Podcast. Tá o Café Podcast, nosso canal do YouTube, nosso canal- Spotify, nosso canal- E claro, galera, seguinte. Estamos também no Spotify, né? com imagem. Chique porque demais, viu? O cara que Show de bola. mexe, o cara é muito bom. Então, Esse cara é o cara. É o bichão. Nada. acompanha aí. Se você ligou agora, já deixa seu like. Fica assistindo, depois comente, compartilhe. Se você gostar, comente bastante. Se não gostar, comente também. É isso Que aí aí. a gente melhora. Hoje com a gente, cara, tem uma honra, o prazer de apresentar. O cara é fera. Eu ouvi falar, várias pessoas falando do cara. Ah, esse cara, sim. Falei com o cara, a primeira vez que eu falei com ele, eu falei, o cara já é meu amigo já. Estamos aqui com a gente hoje, Caio Tristão. Palma pra ele, gente. Nossa, fala. Caio Tristão. E aí, Caio, como você tá? Bom demais, obrigado, viu? Uma honra estar com vocês aí, obrigado pelo convite. Bom, se for para contar história, tem bastante história aí pra gente contar um pouco da nossa trajetória e da onde a gente veio, como a gente começou, estamos aí. Massa, Caio, a gente agradece a sua presença aqui, o convite também, a gente fez o Já fez um convite, convite, né? aceitou. Eu gosto assim, fazer o convite a pessoa já aceitar. Não ficar, não sei, vou ver. Vou ver na Vou ver agenda. na agenda, tá bom, então. Não, mas olha, chamei, o Caio aceitou na hora o convite e aí tava pesquisando sobre a sua história, tem uma história legal, então você que tá assistindo aí, fique ligado que você vai aprender muito aqui. Exato. Caio, conta um pouquinho pra gente aí, meu amigo, de onde você veio, de onde você é. O Caio de Ribeirão, né, Caio? Sim, Você sou tá de falando. Ribeirão. O Glemerson já até conhece a família aí, alguma coisa. Fui ver que foi quase meu vizinho Olha ali. aí. Veio, né? É que ele mudou bastante, né, de antes. Tá bem diferente hoje, né, Caio? Igual vinho. Caio, fala pra gente aí, Caio é barbeiro, né? Barbeiro. Barbeiro. Tem a Barber CEO, vamos falar sobre isso também. Sim. O Caio chegou de viagem há alguns dias, né, Caio? Tava na Europa. Pô, fiquei internacional, velho. Cara, o cara tá Sem chique falar demais, inglês, cara. depois eu vou contar a história do avião, tá? Que É. eu passei 12 horas de fome, porque eu não falo inglês. Mas, Caio, fala pra gente. Caio tá acompanhando da esposa, a Ellen. Sim. A Ellen tá ali só assistindo, Ali a fazendo. patroa tá lá. Bastidores aí, A ó. patroa tá aí. É isso aí. Mas, Caio, conta a sua história. Cara, de verdade, eu assisti um pedacinho de um podcast que você fez contando um pouquinho Sim. de como você começou a mudar a pensamento, leitura, o livro da avó, que você Sim. ali. Mas fala pra gente como pintou. Você sempre teve vontade de ser um barbeiro? Como era a sua vida? De onde você veio? Fala um pouquinho do Caio quando era criança. Fala um pouquinho da história do Caio pra gente. Legal. Até a história da barbearia, as primeiras vezes que eu senti vontade mesmo de cortar cabelo, foi lá no Solar Boa Vista, que é perto do Adão do Carmo, ali entre o Adão do Carmo e a Vila Virgínia. Tinha um cabeleireiro lá, que na época era cabeleireiro unissex, né? Chamava Sim. Vander. Eu lembro até hoje, velho. E eu achava muito legal que era aquele formato de barbearia, ordem de chegada.
Ele era muito brincalhão, ele fazia umas brincadeirinhas assim de molhar a gente com molhador, sabe? Aí o pessoal comprava um carro novo ou uma moto, alguma coisa. Ele, tem buzina aí na hora de ir embora, tal. Eu lembro, é muito legal assim essas lembranças que eu tenho. E aí dali pra frente, assim, desde aquela época, ele mais ou menos com 9 para 10 anos de idade, eu observava ele. Falava, cara, esse cara trabalha com alegria, né, velho? E ele tá ganhando dinheiro, pô. O dia inteiro passando gente aqui. Na época era um corte a R$10. Era a época. Saudade. Era a moeda do. Saudade dessa época. Saudade, né, velho? Agora, 10 quando era mais caro, mas chegou a ser mais barato, pô. Quando passou ali do Cruzeiro pro Real, eu sou velho, mano. Sim. Eu sou velho. A gente tá tudo na idade. Tá na mesma, estamos falando a mesma. Eu acho que sim. Todo mundo Aqui já assistiu era Goonies. Todo mundo aqui assistiu tá Goonies. doente aqui. Era 10. E aí eu observava e eu já achava muito legal. Mas até então não tinha planos para isso. A minha mãe trabalha até hoje com tranças que a gente chama de canicalon, que são tranças que são colocadas na raiz do cabelo afro e ela ia trançando e tal. E eu tinha aquela lembrança também que meu irmão e minha irmã ajudavam minha mãe a fazer. Eu não ajudava, não gostava muito. Mas eu já tinha a ideia de mexer com alguma coisa voltada em relação a cabelo. Mas não especificamente barbearia. Sim. Porque esse formato de barbearia que existe hoje nem existia na época. Né? Eu tô falando há mais de 20 anos atrás. Esse formato é um pouco mais recente. Sim. Né? Hoje a barbearia gourmet, né? Mais gourmetizada hoje, ela é recente, né? Ela é de 10 anos pra cá. Então, naquela época eu não pensava nisso, não. Um dia, cansado já de apanhar da vida, tendo alguns patrões que me causaram alguns traumas, e aí eu tive a ideia falei, cara, preciso dar uma mudada, dar uma virada de chave. Eu quero fazer alguma coisa. A barbearia era uma das coisas que estava em alta na época. E aí eu falei, cara, é uma possibilidade. Mas começou a pensar naquilo. Comecei a pensar mais remotamente, porque na época eu vendia suplemento. Pra academia? Dentro de uma academia lá no Ribeirão Shopping. E aí eu fiquei 7 anos nesse ramo, quase 8 anos nesse ramo. Então eu tava ali dentro e pensando o que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou fazer e tal. E aí a barbearia surgiu, fui um dia visitar uma escola de barbearia e saí de lá matriculado. Mas não tinha ligação nenhuma, em Ribeirão mesmo. Em Ribeirão. E aí saí de lá matriculado e ali começou. Você é da época que tinha aquelas barbearias com Hoje é moda, né? Aquela cadeira... Hoje é retrô, né? Mas antes não era retrô. Falava, nossa, as cadeiras velhas, que hoje é caro pra caramba. Voltou, né? Aquelas cadeiras que são todas trabalhadas. Sim, tem algumas marcas que mantêm isso ainda até hoje. Eu lembro que eu cortava... Eu sou do Simeone. Era, né? Nasci... Sim. Criado lá no Simeone. Tinha uma barbearia perto da linha do trem. Conhece o Simeone? Sim, conheço. E tinha o seu Zé. Sempre cabeleireiro era sempre o seu Zé, né? Tinha o seu Zé cabeleireiro. Não tinha um medo de cortar. Uma cabeleireira, uma barbearia bem... Tinha aquela cadeira bem antiga. Aí você sentava ali, ele punha uma almofadinha embaixo para ficar mais alto. Assim, meu pai me levava. Sim. Não gostava de cortar o cabelo nem a pau. Porque tinha um medo, cara. E aí sentava lá, o espelhinho, era tudo bem... Hoje seria bem antigo mesmo. Mas você é dessa época, dessa barbearia ou não? Não, como profissional, eu tenho 37 anos. Você é novo, cara. Eu não sou dessa... Eu participei, assim, quando eu tinha cabelo ainda. Sim. Né? Aí eu participei, eu peguei um pedaço disso. Aí. Não, mas já tá defasado. Quando eu virei barbeiro, eu falei, pô, agora eu vou deixar o Black Power, eu descobri. Aí veio a notícia triste. Mas eu sou dessa época como cliente, mas não como barbeiro, eu sou novo, cara. Eu vou fazer agora 7 anos de profissão. Pô, é um tempo, assim, pequeno perto de onde que você tá. Mas se eu te cortei e continuar, aí você fez o curso... Se inscreveu, se matriculou na escola. Dentro da academia ainda vendendo suplemento, né? Eu ainda entre fazer o curso e fazer toda essa transição, eu fiquei 1 ano e meio ainda trabalhando, vendendo suplemento de dia e cortando cabelo à noite. E aí esse processo de transição foi acontecendo. Lá quando eu vendia suplemento dentro dessa academia lá no Ribeirão Shopping, eu tive um cara que me deu uma virada de chave, que era um professor de yoga.
Eu tô falando o nome dele em todos os podcasts. Aí que eu vou... E eu não tenho contato dele. Se você vê aí, André, por favor, me chama, velho, aqui no Instagram, sei lá. Chama André o quê? Ele chama, então, André. Professor de yoga. Ele é professor de yoga. E era dessa academia. Ele era dessa academia. E aí, ele chegou em mim e falou assim um dia, falou, cara, tá vendo esses caras aí, ó, endinheirado, ganhando dinheiro aí, treinando meio-dia, sem olhar no relógio, né, compra 1.000 e poucos, 2.000 reais de suplemento aí com você, a diferença entre eles e você é o quê? É o conhecimento. Uau. Aí, o seguinte, você tem duas opções. Nessa época, era o seguinte, era a época que a faculdade determinava quem ia ter sucesso e quem não ia ter sucesso. Sim. Quem ia ter uma vida bem-sucedida e quem não. Então, era assim, você ia fazer uma entrevista, tem faculdade? Você para pra cá. Não tem faculdade? Joga pra lá. Se ninguém aqui der certo, talvez a gente te liga. Eu não tinha dinheiro pra fazer faculdade. Nessa época eu já tava morando com a minha mãe lá no Jardim Paiva. E aí eu não tinha perspectiva de, eu ganhava um salário mínimo, mais uma comissãozinha ali, não, faculdade esquece. Aí ele falou, então tem uma outra opção aqui. Aí ele me deu um livro impresso, assim, tipo uma cópia, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Era uma bíblia, assim, velho, tipo umas 600, umas 500 páginas. E ele falou, lê isso aqui, porque se você não consegue estudar e obter essa informação através da faculdade, isso aqui vai te ensinar a ter um conhecimento que eles têm, que você não conhece e que você não vai ter acesso através da faculdade. Olha que doido. Mas olha só como é as coisas também. Por isso que até a Bíblia fala disso, né? Sim. O povo perece por falta de conhecimento. Mas olha como é, se não tiver, que nem o cara te deu um start, ligou um botãozinho ali, mas só que se você, ele te deu um livro, tá, ok, mas você que leu o livro, né? Tinha que ler o livro. Tinha que ler o livro. Então a mudança foi sim, ele entregou o livro, mas quantas pessoas recebem alguma coisa, um livro, recebem e nunca... Eu mesmo, quando tinha aqui uns 14 anos, eu trabalhava e uma engenheira falou para mim, Douglas, por que você não faz isso? Porque não tinha nada assim, também perspectiva nenhuma de fazer nada, mas eu não li. Eu não li o livro. O livro ficou lá, eu fui começar a ler depois de bom tempo, porque minha esposa deu esse start em mim. Sim. Mas aí leu o livro, então, então tem um porquê, né? Sim. Parei aqui só para dar um parênteses nisso, porque é interessante, né? Porque as pessoas às vezes vê, o Caio, que legal, o Caio tá... onde o Caio tá chegando, Sim. Olha só o que ele tá fazendo, mas teve uma primeira ação lá atrás, né, cara? Sim, teve porque eu sempre me pergunto, cara, como que você, que veio um cara que... Porque no meio da minha história, assim, eu morei uma época com a minha mãe, a gente passou algum tipo de dificuldade, sabe? Falar assim, cara, passei fome, não, nunca, mas teve um período também bem apertado de dificuldade. O bairro que eu vim é uma quebrada, né? Sim, periferia. É uma periferia. A gente tem tudo em comum aqui. Então, lá no Adão do Carmo eu cresci cercado de oportunidades erradas, quase entrei para caminhos errados já. Sim. Então, assim, vendo toda essa trajetória, sempre me perguntam, da onde veio a sua virada de chave? Cara, no meu caso, veio da leitura. Porque esse livro ele fala sobre hábitos de pessoas eficazes. É um livro hoje considerado meio coach, assim, sabe? Sim. Sem ser pejorativo com a profissão de coach. Mas ele me ensinou a criar alguns hábitos que eu implementei no meu dia a dia que acabaram... Isso te ajudou. Que acabaram me ajudando. E isso dá resultado. Isso dá resultado. Você muda a sua rotina, você muda o seu estilo de vida. Exato. É essencial. E outra coisa também, cara, livro é importante porque você aprende a falar bem. Leitura É essencial, cara. E escrever também. Muito. Abraço, pastor Sérgio, que tá puxando minha orelha por causa da leitura. Tô lendo 3 livros agora. Ele ajudou muito. Os caras falaram, cara, você conversa bem, você fala bem nos vídeos. Cara, foi tudo a leitura, velho, que me ajudou. Você vê como o conhecimento... É muito bom. O conhecimento, a busca, leitura, educação é importante, né, cara? Total, cara. Foi o que fez diferença na minha vida. É isso. Esse livro abriu sua mente. Aí esse livro me abriu a mente e abriu a porta para começar a mudar a minha mentalidade.
Então, o que acontece hoje, o que eu penso, né? Naquela época, dentro das comunidades, dentro da periferia, é o seguinte: qual era o único veículo que a gente tinha de informação? A TV Globo. Pode falar, né? TV, Globo Lixo. Então, imagina como a gente era alienado, cara. Ali o mundo a gente enxergava Só pelo que a chegava Globo ali, falava. Exatamente, era isso mesmo. Não tinha computador, internet, era tijolão ainda o celular. O que a Globo falava, a gente acreditava. A A gente informação que eles passavam. era informação e a gente sempre foi massa de manobra ali. Total. Entendeu? Então não tinha como na época ter uma perspectiva de algo fora daquilo que a mídia sempre vendeu pra gente ali, com às vezes muito sensacionalismo. Então, no livro eu encontrei uma outra fonte de informação que não era dito ali. Uau. Entendeu? Então eu falei, cara, mano, então, mano, tem um mundo aqui que a Globo não fala. Top. Então eu comecei a me envolver com aquilo, comecei a ler, e aí a minha mentalidade começou a mudar. Porque a mentalidade de um jovem negro, que nem eu, que cresci sem pai, fui criado com a minha avó, tem de informação, você tem uma mentalidade muito pequena. Você Mentalidade não consegue... limitada, né? Totalmente. E dentro do que eu acredito, dentro desse sistema todo, ela é limitada de forma proposital. Total. Manter as pessoas ali... E começou lá de trás da família, porque minha família também é assim. Sim. Quando eu, com 10, 11, 12 anos, minha vida era aqui. Pensamento, eu vou trabalhar numa empresa, É isso. trabalho bom, trabalhar bastante e ganhar um dinheiro para eu sobreviver. Muitos pensavam, Só. sempre pensavam assim, né? Não é. Tinha outra perspectiva. O que tinha de mais... Conseguir um emprego bom ali e acabou. Se você fosse muito bem sucedido, você conseguia passar num concurso para ter um emprego estabilizado. mais remunerado e- porque daí você nunca vai ser mandado embora. Sim. Então, Prefeitura. Prefeitura. Minha avó queria que eu virasse policial militar. E aí eu fiz umas 4 provas da polícia militar, velho. Não passei nenhuma. Não era isso que Deus queria, não. Não, eu também não. Eu dava uma enganadinha na prova, sabe? Eu ia lá e dava uma de qualquer jeito, assim. Falava assim, cara, eu respondi de qualquer jeito. Vai que eu acerto isso aí, pelo amor de Deus. Mas eu não queria. Então, principalmente, claro, assim, depois que eu comecei a ler, eu comecei a ter uma visão um pouquinho mais ampla das coisas. Aí eu falei, cara, tem mais possibilidades aí. Aí a minha mentalidade começou a mudar e eu vi que aquilo que eu lia não era conversado nas rodas entre os meus amigos. Entre as pessoas que você convivia. Ali. E aí, indo para essa academia e tendo contato com caras que já faturavam alguns milhões, eu comecei a mudar, porque os caras falavam naquela época de helicóptero, de ações, já há 10, 15 anos atrás. Aí eu falei, nossa, velho, que é isso? Que mundo é esse? E aí eu comecei a buscar informações. O que você me indica de livro, cara, tal? Os caras conversavam comigo, me falavam. Eu ia treinar no horário deles. Então... Isso é importante. Cara. Não é aquela frase, não é de quem tu andas que eu digo quem tu andas, né? Aquela convive com as 5 pessoas. Totalmente verdade isso, velho. Super concordo. E eu aprendi muitas coisas convivendo com pessoas assim. Sim. Aprende, cara. E a questão do livro, eu tive a oportunidade de ler na metade, né? Eu relaxei pra terminar. Ou eu li Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Eu mudei muita coisa, assim. Dá um start em você, cara. Muitas coisas mudam. E eu comecei a ler Os 50 Segredos da Persuasão. Sim. Uma coisa muito boa também. Sim. Você poder como lidar, como conversar, como falar, você persuadir uma pessoa, entendeu? E não ser persuadido. Exatamente. Isso mesmo. Eu tô lendo Armas da Persuasão no momento. Tem lá? Palei já deixei bonitinho. Cara, ele é Armas da Persuasão. Perfeito. sensacional esse aí. Super recomendável, viu, galera? Viu? As Armas da Persuasão. É muito legal. Excelente. E ali eu comecei a andar com esses caras e falei, eu vou treinar no horário dos caras. Vou treinar com os caras. E ficava ali, pô, não tá precisando de uma creatina lá, velho? Já vendia. Ganhava um conhecimento. E ganhava uma consultoria grátis. Cara, ali pra mim foi uma época bem legal, assim. Eu percebi que, cara, tem uma outra coisa aqui que existe, que eu não sabia que existia. E aí, tendo contato com esses caras e começando a ler já um pouquinho ali, não lia igual, assim, né? Depois eu comecei a ler, mas li e comecei a entender. E aí a minha mentalidade, a chave virou.
Aí eu falei, bom, dali pra frente eu considero que começou a minha Aí nesse minha momento, caminhada. que virou a chavinha que você conseguiu pensar, pô, eu acho que eu consigo alguma coisa com o meu trabalho, algo além, não preciso trabalhar para os outros, ou ainda não? Você só, tipo, tem alguma coisa aí, mas não sei o que Mas é, não eu tô sei bem o procurando. que é. Aí ficava na neurose, procurando várias coisas, né? Que é o que eu acho, assim, que o erro da galera é esse, cara, Cara, tem muita opção, né? E agora Sim. com a internet, ficou mais aberto. Você pode ser o que você quiser. Exato. Se você quiser virar um piloto de avião amanhã, Tem tutorial no YouTube. tem tutorial no YouTube. Tem, cara. Então, eu acho mais difícil pra galera hoje decidir o que ela quer realmente, porque, cara, é muita coisa. Você pode ser qualquer coisa mesmo. Pode mesmo. Eu falo, por exemplo, barbearia. O cara era dom. Então o cara falou, cara, esse cara aqui tem o dom de cortar cabelo. Hoje Tem curso, pessoas cortando cabelo no YouTube. tem. Você acha lá? Eu o cara consigo treinar qualquer um de vocês três aqui pra cortar cabelo em um ano bem. Entendeu? Bem. Fala, cara, Sim. é matemática cortar cabelo hoje, não é dom. Então tem muita opção, cara. Então a galera fica perdida e eu acho que esse talvez é os gatilhos de ansiedade, né? Da galera, eu preciso descobrir o que eu sou, quem eu sou. Aí ele cai numa crise existencial. Sabe o que eu acho também? Que as pessoas, hoje é tudo imediatismo, né? A pessoa quer Total. tudo pra amanhã. Total. O cara vê. A gente tava falando do meu sobrinho, né? Que ele é barbeiro, você sabe quem Sim, é. sim. Eu, de vez em quando, tenho que. Relaxa. Calma, espera, vai chegar. Só Tudo é não com para. seu tempo, né? Vai atrás de curso, vai aprender Isso. mais. Só não para, porque você não vai amanhã já tá com sua barbearia com 5 caras aqui contigo e. Não segura, porque o pessoal quer tudo muito rápido. Sim. E as gerações vão. Eu não sou tão velho assim, né? Mas as gerações que vão chegando, eu tenho sobrinhos de toda idade, Sim. de 10, 16, 20, 22, 30. E aí eu vou ver. A gente vai vendo que tem sobrinhos de 16 anos que já quer, não, eu quero fazer isso. E já quer começar hoje e amanhã já tá estourado já. Eu acho que isso que às vezes complica, e por isso que aumenta crise de ansiedade, pessoa querendo com depressão, e aumenta tudo isso, né? Você não acha que. Aumenta. Isso... Total. E assim, quando eu fiz o curso de barbearia, até então eu não tinha vontade, porque lembra que eu tava vendendo suplemento e tava cortando cabelo à noite. Fiquei 1 ano nesse processo, 1 ano e meio, né? Nessa época do livro, você já tava fazendo a escola, Já. a escola de barbearia. Já tinha começado, já tava olhando, assistindo vídeos no YouTube. Na época só tinha americanos que colocavam vídeo de barbearia. Faziam muito Os isso. americanos faziam muito isso, e aí eu comecei a assistir, falei, cara, é isso, mano. E aí entrei e tal, comecei a fazer o curso, falei, é isso. Beleza. Só que, vou ter barbearia? Não era a minha intenção até então. Até que aconteceu um episódio que o lugar onde eu trabalhava, o meu ex-patrão, me colocou dentro de uma salinha, né? E falou, deixa o celular aí que eu preciso falar com você. E aí eu falei, cara, vamos lá. E aí ele falou assim, cara, eu tenho um áudio seu aqui num grupo de WhatsApp de você e dos outros funcionários, onde vocês... A gente tinha um grupo lá para descer o pau no patrão, né? A parte. Erramos também, né? Alguém Tem que contar tudo, né? Pô, aí ele colocou... Aguentou. Não, negócio de filme, irmão. Aí ele colocou um infiltrado na empresa, esse cara pegou todos os áudios, vazou tudo pra ele. Nossa. E aí ele falou assim, cara, mas como eu gosto muito de você, muito mesmo, Você me dá eu luz? vou, em vez de eu te mandar embora por justa causa, eu vou deixar você pedir as contas. Eu falei, nossa, cara. Foi demais. Você gosta demais. Legal né? que você gosta. Só porque eu falei isso, é brincadeira. Cara, né? Aí, enfim, aí depois disso, que eu considerei que foi, né, uma chantagem, né? Aquela chantagem Total. emocional, dentro de uma salinha ali acuado, novo, jovem e tal. Aí eu falei, cara, ali nasceu realmente uma vontade de ter uma empresa e falar assim, cara, eu quero ter uma empresa porque eu nunca quero ser como esse cara foi comigo. Uau. E aí eu falei, se eu tiver um dia uma empresa, eu vou tratar as pessoas de forma diferente. Por isso que vem aquela massa, questão da dor, né, cara? É a Aí dor, você mano, toma nasceu da dor. atitudes. Mas você vê que eu vou vendo vários gatilhozinhos aí que você pode. A gente sempre tem 2 caminhos, né? Sim. Outra pessoa poderia ter tomado uma atitude diferente. Sim, Pô,
criar um ódio ali no coração, porque eu já passei por isso quando trabalhava em Sim. empresa também, de ser até humilhado, assim, senta aí, criança, 16, 17 anos, ouvir e chorar, cara. Sim. E a gente pensa, e outra pessoa, tipo, dá uma revolta e falar, eu vou ser assim também, um dia eu vou humilhar outra pessoa, eu vou, né? Isso. Mas aí, tipo, já veio um outro gatilho diferente, não, um dia eu vou ser assim e você, não vou ser igual esse cara, posso ter um funcionário, mas eu vou ser diferente. Sim. Isso é massa. É, cara, eu acho. eu usei esse princípio para fazer tudo que ele fez, só que ao contrário. Eu falei, cara, eu quero ter respeito pelas pessoas e eu quero tratar as pessoas, reconhecer elas como elas merecem ser reconhecidas e não quero ser este cara. Aí eu li um livro que chama Rebeldes Têm Asas, que é do Ronnie Meisler, que é o dono da Reserva. E aí ele conta a história da Reserva inteira ali, de tudo que eles fizeram para a Reserva ser o que ela é hoje. E lá tem vários insights, assim, quem quiser montar empresa quero e ter ler uma esse livro. empresa mais humanizada, lê esse livro, chama Rebeldes Têm Rebeldes Asas. têm asas. E aí ele é legal porque ele naquela época ele já tinha um QR Code, você aponta o QR Code, ele abriu o vídeo do cara que ele tava falando ali em questão, da gerente, do vendedor, e como eles criaram uma cultura dentro da reserva. Eu li aquilo ali, eu falei, cara, É isso que eu eu quero ter uma empresa dessa. Então, lá na Tristan Men's Club, a gente tem muito uma filosofia de valorização mesmo da equipe, né? Então, eu tento deixar uma condição de trabalho para eles, assim como se fosse para mim mesmo. E até eu saí agora há pouco tempo da operação, mas até então eu também estava ali trabalhando na mesma condição que eles. Então, pô, eu tenho um espaço para os caras comerem, eu tenho um espaço para eles deitarem, eu tenho um espaço para eles, uma geladeira, sabe? Uma estrutura que eu poderia aumentar para lucrar mais, para pôr mais cadeira, né? Quebra isso aí, põe mais cadeira. Eu falei, cara, o espaço deles eu vou preservar. Porque uma das coisas que eu li lá e que eu aprendi é isso. O maior ativo de uma empresa são as pessoas. Exato. Então, o grande BO de justiça trabalhista e de um monte de coisas é tudo ligado a isso. De uma comunicação não clara e falta de empatia pela equipe de trabalho, velho. Com certeza. Então eu quero... Uma estrutura? Sim. Cara, os caras vão trabalhar super bem, vai trabalhar tranquilo. Sim. Você não vai ter problema depois também. E outra, eles vão se sentindo bem trabalhando, né? Então, Sim. mais essencial. Porque imagina que é um lugar que o cara Tem passa estrutura. 12 horas, velho. Exato. Passa mais do que com a família dele. Tem estrutura. Aí você imagina que se for um lugar onde não tem a mínima condição para o cara poder trabalhar. Então eu penso muito nisso. E se eu abrir 1, 2, 3, 10 barbearias, eu sempre vou ter um espaço dedicado pra galera. Eu gosto muito daquela parada eu leio muito sobre startup também. Então eu gosto daquela parada de escritório do Google, Sim. sabe? Assim, Vale do Silício. Tem tipo parque lá dentro do escritório. Tem. Na hora que tá entediado, vai lá, tem pra você jogar, brincar. Sim, pode ir de bermuda, pode levar o cachorro. Pode... Cara, Porque qual que é a essência? É essa. Entendeu? É essa, cara. A pessoa, cara, sentir a vontade para trabalhar. E é ela que te vai render frutos. Exato. E a gente tá numa época, assim, como tem muita informação, não tá mais naquela época, velho, de você falar, vai que faz, e é isso, e obriga. O jovem tem informação, ele vai falar, cara, eu não preciso de você, eu não preciso disso aqui. A gente estava falando sobre ontem, né, Glemerson? Que você estava falando de músicos. Cara, se eu apertar e começar a pegar muito no pé, o cara não vai querer ficar comigo. Não vai. Cara, Você tem que saber lidar, né? essa flexibilidade, mas e um trabalho humanizado, né, cara? Sim. Porque, assim, é complicado. E eu penso sempre nisso. Pô, você quer resultado, então você tem que dar um suporte legal para que aquela pessoa te dê o resultado que você quer, né? Exatamente. Se você não dá condições para a pessoa, como ela vai te entregar um resultado legal? A pessoa, pô, tem um lugar para ela almoçar, sentar, dar uma descansada, um lugar legal, ela vai trabalhar mais contente, né? Minha esposa tá aqui, eu falo pros caras lá, né? Eu falo, velho, de sexta-feira, eu brigo, você fala, velho, almoça, irmão, não faz essas loucuras aqui. Eu já fiz muito, já ficar sem almoçar, ir direto, e eu falei, velho, almoça. A gente colocou uns puffs lá no fundo, eu vou colocar mais ainda lá. Falei, velho, dorme só 15 minutos, velho, você vai ver 20 minutos de sono, você vai voltar à tarde igual uma máquina, velho, faz toda a diferença. Então como eu trabalhei já muito em condições, assim, eu me pus nessa condição, tá?
de querer conquistar muitas coisas e pôr a saúde em risco, cara, já chegava em casa, tipo, já 11 horas da noite, perto da meia-noite, cortando o cabelo, e eu vi que não vale a pena, cara. Porque você gasta um tempo ali que você poderia ter um tempo de qualidade com a tua esposa, com os filhos, com a família. Esse é um momento E aí, de lazer, né? e até que ponto vale ganhar mais 100, mais 200 reais, que ele no mês vai dar 400, 500 reais no mês? Pô, depois você nem vê onde foi esse dinheiro, E velho. depois Exato. o tempo vai sendo estressante, né? Uma rotina estressante, aí você vai perdendo amor do que você faz. E aí desencadeia em outros problemas. Exato. Então, assim, cara, eu acredito que dá pra trabalhar bastante com qualidade. Sim. É só usar a inteligência, não precisa ficar sacrificando. Até uma frase que o cara que é referência na barbearia pra mim, que chama Seu Elias, né? Que ele fala muito, né? Que nenhum sucesso profissional justifica o fracasso familiar. Então, Exato. assim, não adianta. Lá na barbearia, meio que contra o business, eu sempre falo nas reuniões, é Deus, família e trabalho. Exatamente. Então, ou pro cara que tem a fé dele da maneira dele, é o que ele acredita, família e trabalho. Então, a gente tem uma política de trabalho de, cara, meu filho tá doente. Cara, vai cuidar do teu filho, irmão. A gente liga pros clientes e fala, cara, ó, o filho do fulano teve aqui um problema, ele vai precisar se ausentar. E inclusive, a gente tem uma história de um barbeiro nosso, né, que perdeu uma filha recém-nascida, que é uma história muito bonita. Eu vou indicar ele para vocês, para ele contar essa história para vocês aqui, que é um testemunho muito forte. Só que vocês preparam o lenço, viu? Porque é pancada, né, do Carmo. E é um cara que trabalhou lá muito comigo e todos os dias ele saía 3 horas da tarde, ele fechava a agenda dele das 2 às 4 para poder ir lá ver a filhinha dele enquanto ela estava aí entre nós. E ele falou, cara, é só esse horário que tem. Eu falei, irmão, fecha a agenda e vai, mano. E, mas aí perde a rentabilidade da barbearia. Cara, Sua filha, mano. essa barbearia foi promessa de Deus, cara. Ele vai cuidar de tudo, velho. Eu não tenho medo, Show. não tenho ansiedades em questão de como a barbearia vai bem ou vai... Cara, eu sou muito ligado no business e eu ensino isso nos meus cursos, só que a minha fé me condiciona a não ficar... porque eu era um cara muito assim no começo, sabe? Ia lá todo dia olhar a conta, como é que tá? Nossa, mas não vai dar o parâmetro. Hoje não, cara. Hoje eu vou fazendo uns investimentos lá, só até fé demais, né? Às vezes, né? Dá uma controlada na fé. Né, amor? Às vezes ela é muita fé demais, às vezes. Tá com muita fé. Sai comprando as coisas, fala, não, Deus vai dar certo. Ele só fica aí, não tem nada a ver com isso, não. E aí eu prezo muito isso, cara. Então eu falo pros caras, cara, é Deus, família e trabalho, velho. Não deixa o teu trabalho consumir a tua família de forma alguma. Cara, e eu acho que esse princípio, porque assim, pra mim, cara, tudo gera em torno de princípios, cara. Esse princípio que você resolveu tomar, ou decidiu tomar na sua vida, é o que tá fazendo, pra mim, é o que leva a gente pra frente. Todos nós temos um princípio, né? Você escolhe, né? Aí você vê muito cara aí que hoje tá lá em cima, só business, mas aí você vai ver a família. O cara não tem mais esposa, os filhos não... E aí o cara tá muito rico, mas não tem nada. Chega uma hora que o cara... Teve um amigo meu um filho de um amigo meu que tem um outro amigo, que tem uma grana. E aí o cara falou pra mim, nossa, meu amigo se suicidou. Tipo assim, um dia, tava conversando um dia, ontem meu amigo pulou. O cara é podre de rico, o pai dele... helicóptero e tal, ele subiu, foi lá no heliponto, lá onde pulou, deixou uma cartinha, pulou, moleque, 14 anos, cara. Por quê? Porque o pai tem muita grana, mas só que, tipo, não tem tempo pro menino. Sim. Os pais viajavam pra Europa, e o menino ficava sozinho, mano, com governanta, desde os 12. E são histórias comuns, infelizmente. Exatamente. Né? Então, acho que tem que ter... comum isso. E esse, É mais comum do que... e esse princípio de Deus, família e o trabalho é tudo, cara, é tudo. Porque eu vou de novo para a Bíblia. É bíblico, né? Sim. Deus resumiu os mandamentos 10 em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, cara. Você tem que amar. A sua esposa é que está mais perto de você, né? Existe a ganância, né? Exatamente. Cara. E é uma coisa que eu peço muito pra Deus, assim, de
Que eu consiga, independente de aonde eu chegar, que eu conserve a humildade, o pé no chão e manter o propósito sempre, o propósito, os valores sempre à frente. Valores e princípios que eu tenho que são inegociáveis. Eu estava falando isso com um mentorado meu hoje de manhã. Falei, cara, mantenha os seus valores no centro de tudo. De tudo. Não é negociável isso. Então, muita coisa do que eu falo lá na barbearia para os meninos, que é sobre empatia, sobre respeitar o próximo, sobre valores e princípios que a gente leva para lá, porque o meu modo de gerir, eu falo para os caras, o meu modo de gerir eu falo que é o business do reino, né? Meu business é do reino. Ele é o seguinte, ele é rentável, sim, porque eu sou filho do dono do ouro e da prata, né? Mas ele não atropela outras coisas. Então, a minha missão ali, eu falo para os meninos em reunião, eu falo, cara, o meu jeito de gerir é do reino. Quem é o maior no reino? Que Jesus falou, é o que serve. Exato. Então, eu tô lá para servir os caras. Primeiro, o sucesso deles. Então, na hora que tiver, a gente tem caso lá de um barbeiro nosso que realizou o sonho de comprar a casa dos sonhos dele. Uau, cara. Então, cara, tá sendo cumprido o meu propósito. Enquanto eles estão realizando os sonhos deles, para mim, né, relatos de barbeiros que não tinham muitas condições, moravam em cidade pequena, agora ganham um salário que eles conseguem, tipo assim, levar a mãe para fazer uma compra no mercado, mano. E os caras contam na reunião, velho. Eu falo, mano, de tipo, não, a mãe dele pegou, né, de um barbeiro nosso lá, na hora que ele assistir, ele vai se lembrar. Ele contou, cara, eu levei minha mãe no mercado e ela falei, mãe, pega as coisas aí. E ela, não, filho, eu vou pegar aqui uma carninha mais barata. Não, mãe, pega picanha. Olha só. Pega filé mignon aí, mãe. Não, filho, é muito caro. Mãe, pega, eu tô falando. E ele contou isso numa reunião, lacrimejando assim o olho, porque ele falou, cara, eu consegui dar isso pra minha mãe. É um gesto simples e ao mesmo tempo tão significativo, né, velho? E aí... Dignidade, né, cara? Dignidade, mano. Poder, né? Cara, você conseguir fornecer pra tua mãe ali uma... É pequena, é simples, mas é muito grandioso ao mesmo tempo, cara. Acho que o lance é você... Assim, hoje também tem muita gente que não tem, assim, essa pegada de querer trabalhar. Mas quando você acha, você tem que valorizar. Tem. Porque esses são os raros e esses que vão... Muito poucos. Eu acho assim que a gente que tem essa história, e a gente tem uma história de crescer, nascer e crescer em periferia. Sim. Então, pra gente, isso tem um significado. Tem algumas pessoas que não vai sentir tanto e, não vai entender, legal, né? mas não vai entender. Isso, exatamente essa história é minha história, aconteceu comigo isso. Sim. Eu um dia já tinha umas condições melhores, era casado já. Sim. E aí eu peguei, levei minha mãe no mercado para fazer uma compra. Peguei um carrinho, aí caiu a ficha que eu nunca tinha feito aquilo com ela. Pegou um carrinho, vamos pegar, mãe, pode pegar. Não, filho, não, pode pegar. Pode pegar. E ela andou no carrinho, eu fiquei pensando, falei, nossa, aí cheguei em casa e acabei de chorar com a minha esposa. Nossa, cara, nunca proporcionei isso para minha mãe, nunca tinha. Porque é um algo sentimento, né, cara? Tipo, depois você perde um pouco a noção que você acostuma, né? Acostuma, isso é normal. Mas para quem nasce ali comprando de quilinho e tal, o cara fazer isso pra mãe deve ser. E você participar disso, cara, deve ser. É legal. E aí, pra mim, tá sendo cumprido o meu propósito principal, que é de liderar a equipe mesmo e de desenvolver os meus liderados, cara. Sim. Então, pra mim, quando eles mandam, a gente tem um grupo lá, e aí todo final de semana os caras mandam lá foto fazendo churrasco e tal. Né, amor? Os meninos mandam lá toda... a gente mesmo não faz muito churrasco, assim, a gente não tem muito lazer, a gente tem o nosso lazerzinho ali em casa, mas eu fico feliz quando eu vejo que eles estão tendo condição de fazer. Isso prova que aquilo que eu imaginei, que eu queria, e para aquilo que eu acredito que Deus me colocou ali, está sendo cumprido. Legal. Que é, através de mim ali, eu consegui levar essa galera e fazer eles acreditarem neles próprios. Porque eu tinha barbeiro ali que se olhava no espelho e não acreditava em si próprio. E eu falei, cara, você pode.
vamos lá, eu acredito, vem cá, faz isso, 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 que não vai ter erro. Show. Ô, Caio, mas vamos voltar um pouquinho. E quando chegou a primeira barbearia? Como agora eu vou abrir a minha barbearia, como que veio? Já alguém te Ali, a presenteou? culpada ali atrás, ali, olha lá, olha lá. Ela? Ela que pôs na sempre minha são elas, né, cabeça, cara? sempre, sempre. Porque quando eu tava já com a agenda muito cheia, eu trabalhava num espaço onde eu era locatário de cadeira, e aí um dia nós tava lá, ela falou, por que você não abre barbearia? Eu falei, que barbearia? Tá doido, eu tô bem aqui. Eu controlo minha agenda tá cheia, não tenho porquê. Mas ela que plantou essa semente primeiro. E ela e a minha sogra são 2 anjos que apareceram na minha vida mesmo. E eu falo e repito, ela não gosta muito que fala, mas sem elas não existiria Caio Tristan, Men's Club, não tinha nada disso aí, cara. Uau. Foi quem colocou mesmo assim. Que ela falou, não, eu acho que você tinha que abrir uma barbearia. Eu falei, não vou abrir não, para com isso aí. Não... Eu sei, barbeiro dá trabalho. Eu já tava dando curso essa época e falei, não, barbeiro dá trabalho, é racinha difícil de trabalhar. E aí eu não queria esse BO, não. Eu fui fazer e aí, com essa semente plantada por ela, eu fui pra BH fazer um curso com um cara que é referência pra mim. E aí foi uma coisa muito doida, velho. Porque ele é um cara muito assim, tipo, ele é o Neymar da barbearia, sabe? Chama Seu Elias. E aí eu fui fazer um curso com ele, só que era pandemia, a turma era reduzida. E aí ele saiu pra almoçar com a gente. Então, tipo assim, né? Só que eu fui por último. E aí acabei pegando uma mesa lá, eu e mais um. Só que daí, como ele veio por último também, aí quem que senta aqui, ó, do meu lado? Pum! O homem. O homem. O Neymar. A comida até travou. É que nem se Não dava nem tivesse... pra comer. Você nem comeu. Ah, eu vi, eu falei... Menino Ney. Deus do céu, cara. É. E aí ele... Muito simples, cara. Um cara muito simples, cristão também. Músico acho que ele é da Assembleia, o Seu Elias, se eu não me engano. E aí ele... Um cara muito simples, assim, que ele alcançou patamares na barbearia que, cara... Que poucos alcançarão ainda. É um patamar muito alto. E aí ele falou, e aí, Zé? Que lá em Minas todo mundo é Zé, né? E aí, Zé, já tem barbearia? Eu falei, não tem não, cara. Tô pensando em abrir de repente, mas tô meio com medo. Aí ele falou uma frase assim do business, assim, cara, negócio... ele falou sobre business plan, não sei o que, falou nada disso. Ele falou assim, ô Zé, vai com medo mesmo. Tipo, Aí eu falei... Uma palavra tremenda de business. De né? business. Ele falou, vai com medo mesmo, Zé. Eu falei, beleza, vou. Aí voltei de lá já. Falei, cara, eu vou abrir mesmo. Agora eu decidi mesmo. Eu tomei coragem, sabe? Quando, assim, tipo, o teu ídolo fala pra você, não, abre mesmo, é legal, você vai ver. É difícil, Zé, mas você consegue. Eu também abri com medo. E ele caiu ali naquela mesa ali, sabe? E aí, na abertura da barbearia, foi complicado, porque a primeira compra do primeiro espaço que a gente queria não deu certo. E aí, essa barbearia que eu fui fazer o curso, né, do Seu Elias, ela é debaixo de um prédio comercial, assim, né? E eu lembro que eu entrei na barbearia, falei assim, cara, aqui tem 3, assim, andares, tem um mezanino, um container lá dentro. Eu falei, cara, pensou, cara, um negócio desse, assim, né? Mas nem... Porque eu tava negociando um estúdio desse tamanho dessa sala aqui, né? Era bem pequenininho. E era bem mais caro. E aí, quando eu voltei de lá, eu lembrei de uma barbearia que tava vendendo, que era o mesmo padrão também, era num prédio, com as mesmas características. E quando eu fui lá procurar um negócio, acabou que deu certo, eu paguei bem mais barato por um espaço quase 20 vezes maior. E Olha o só. conceito era o que você já procurava. Tipo, por dentro, assim, já mesmo que você teve que mudar. Teve que você já mudar tinha uma tudo. ideia. Eu tinha uma ideia, mas teve que mudar bastante. Era um outro conceito. Que a gente sempre, quando quer montar alguma coisa, já tem uma ideia na cabeça. Eu já tinha uma ideia. Assim, isso é muito importante, cara. Eu já tinha uma referência que era o Seu Elias. Então, quando eu vi, só que eu só fui me dar por conta depois que a gente tinha fechado o negócio lá que deu tudo certo. Foi um negócio assim, de 3 dias, 4 dias negociando, deu certo. Que eu falei, cara, essa barbearia aqui é na mesma pegada lá daquela barbearia. Aí É Deus. Encaixou, né? e nessa época aí, cara, eu ainda tava. A minha história é o seguinte: eu fui, na minha adolescência, eu fui da Igreja Internacional da Graça. E aí eu queria ser pastor, velho. Olha aí. Então tem essa historinha aí. Se der tempo, eu conto. Na Rua São Paulo já? Ou na França Junqueira? Era na Rua São Paulo ainda.
Quando enchia lá, enchia a igreja. Eu fui Olha, é o dilúvio. Não é não, é o rio mesmo que tá. Aí, você foi lá já? não, eu fui de 10 anos, eu. Na Francisco Junqueira ali? Junqueira. Pô, na Francisco Junqueira, olha só. E aí, pô, aí tinha uma comunidade lá no Adão do Carmo. Sim. Virei obreiro, aí depois aí fui líder de jovens. Aí queria ser pastor, queria pregar, tal. Falei, quero ser pastor. O que era pastor lá na... Cara, na época Lembra o nome, não? da sede, Não, lá era o na bicho, Adão do passou bastante. Pô, o pastor José, que eu lembro. Tinha o pastor, pô, eu não lembro. Só o José eu lembro bastante. Que o José era bravo e ele me dava muita bronca, mas ele me fez crescer bastante. Pastor José. E aí eu falei, pastor José, eu quero ser pastor. Eu já fazia algumas reuniões na ausência dele. E aí sempre gostei de falar muito, né? Vocês perceberam, né? Aí... Isso é bom, porque bom, tanto coisa de oratório. Eu gosto de falar, cara. Aí eu falei, cara, quero virar pastor. Aí ele falou, então tá, você quer mesmo? Então só que você vai ter que pegar as suas coisas e a gente vai escolher um lugar pra você ir. Você vai, que é evangelista. Sim. Então eu já era obreiro, já era líder de jovem, a gente montou uma banda na igreja e tal. Você toca? Eu tocava, cara. O quê? Brincar de baixo, contrabaixo e um pouquinho de teclado. Mas hoje não... Meu sonho é ter uma casa ter um piano de cauda na sala, que daí eu vou voltar a praticar quando eu ficar rico. Legal. Só quando eu ficar rico. Aí eu ter tempo lá, ficar lá de manhã, sabe? Ter uns louvorzão e tal. A casa do Emerson tem. Você tem um piano? Não, vontade. Ah, vai. Então somos dois. Então vamos concordar aqui na terra que liga no céu. Vamos orar isso aí. Aí eu fui escolhido para ir para Mococa. E aí fui morar em Mococa. Eu morava lá no porão da igreja, cara. Eu e alguns ratinhos. Graça, Eram eu e uns ratos. E eu tenho medo de rato. Então, assim... Aí foi um período difícil. E aí eu montei uma comunidadezinha. Vai vendo, cara. Aqueles terno... Terno com do o Didi? defunto. Do Terno do Didi Didi. Combreira. Terno do Didi. O defunto era maior. Era tudo doação, velho. Não tinha salário. Aí gravata, 50 centímetros de isso largura, aí. assim. Tudo colorida. E aí eu pegava um tecladinho... E lá em Mococa, cara, não sei se conhece, é um subidão, né? Sim. É um morro, né? E aí eu montei uma comunidadezinha e eu levava o tecladinho, cara, 2 horas da tarde subia com o teclado e tal. Aí, e o palitozinho, tudo bonitinho, cara. E aí eu chegava lá, abria a comunidade, aí ia panfletar à tarde pra ver, pra galera ir e tal. Fez um... Aí eu montava o tecladinho, aí eram uns louvorzinhos só de 4 notas, né? Que tal, Pé de galinha. da harpa, né? Pé de galinha. Tal, é isso aí. Microfoninho aqui, cara, eu conto isso aí, ninguém acredita, mas foi real, cara. E aí eu panfletava à tarde, só Raiz que... total. Total. Ia, mas no máximo umas 5 senhorinhas lá. E aí eu lá tocando. E perguntava pra você assim, quando vai chegar o pastor? Isso aí. Porque eu Tinha tinha essa aí. 16 para 17 anos. Eu lembro a primeira vez quando eu fui substituir o pastor e poucas pessoas me conheciam, lá era uma sede, né? Então eu tinha a comunidade, tinha a sede. Pô, tinha 200 membros. Quando eu pego um microfone e entro, as tiazinhas abrem o olho lá e falam assim, rapaz, escapou criança de lá da escolinha e pegou o microfone. E eu, cara, sei assim, destemido mesmo, sabe? Tipo, e pregava mesmo e tal. E foi um período muito, muito legal, assim, de uma experiência muito válida pra mim, assim, aprendi muita coisa ali, aprendi a ganhar resiliência, resistência, e aprendi ali, claro que anos depois, a olhar só pra Cristo, não olhar pro homem. Porque naquela época, como eu era muito novo, eu olhei o homem, aí eu me decepcionei. Sim. Saí da igreja, aí caí pro mundão. Então a minha história é assim, né? Primeiro eu passei a adolescência inteira dentro da igreja, até os 20 e poucos, depois eu saí, caí no mundão. E a gente, assim, voltei recentemente há uns 2 anos. 2 anos, amor, que a gente tá indo lá, 1 ano e meio que a gente tá indo lá. 2 anos. Na missionária? E aí arrastei ela comigo. Ah, é na missionária. Na missionária, é. E aí lá eu reencontrei mesmo assim, com Deus novamente, e na melhor fase da minha vida. Que eu tenho essa característica. Geralmente as pessoas esperam dar ruim pra procurar Deus, né? Quando tá ruim, eu não falo muito com Deus, acredita? Eu sou aquele cara que eu falo mais com Deus quando as coisas estão boas, mais pra agradecer. Eu não faço orações assim de pedido, sabe? É muito difícil. Deus me... Porque eu acredito que Deus já deu tudo pra gente, já.
Já Uau. tá aí, cara. E ainda com tecnologia ainda. Então tá mais fácil. É só você correr atrás, velho. Informação que antes era difícil, hoje um livro você compra por R$ 15. Você bate no Google. Você consegue de graça. Eu vi uma foto de uns caras se formando na faculdade, os caras, valeu Google, uma placa assim, porque tá tudo lá, velho, Google Os meus Acadêmico. livros estão tudo no iPad. Você tem uma É ideia? tudo no online, iPad, tudo tá cara. tudo lá. Ou seja, hoje não tem a informação quem não quer. Exatamente. Então eu falo para muitos dos meus alunos, falo, velho, várias coisas que eu falo aqui para vocês, eu tirei do livro e do Google. Só que vocês estão pagando para eu falar para vocês porque vocês não querem buscar. Aí o cara Corre prefere atrás. pagar Exato. para alguém trazer isso mastigado para ele. Eu prefiro ir buscar. O Vitão falou isso A gente fez até um corte do Vitão falando isso aí. Cara, hoje as pessoas ganham dinheiro com a preguiça dos outros. Exato. Bem assim mesmo. Por quê? Porque aquele cara não teve preguiça de pegar um livro e ler, e aí ele cobra e passa a informação pro outro. Exatamente. Tá tudo lá, velho. Tá tudo lá. Então eu não faço uma oração. Deus Então, na me verdade, dá você sempre isso. pregou. E você sabe que falando assim, hoje eu tava falando com um aluno meu, ele falou, como que você descobriu o seu propósito? Eu falei, cara, eu entendi agora, depois de ter passado por tudo isso, que o meu propósito é o mesmo de antes. O meu propósito sempre foi que é, através da minha vida, que ocorra a mudança na vida de outras pessoas. Que eu seja um canal, né? Um canal de mudança de vida para outras pessoas. Antes era em cima do púlpito, hoje é no dia a dia, né? Hoje é na sala de aula. Eu não prego lá na sala de aula, mas eu levo os valores que estão ligados a princípios bíblicos como base. Porque eu falei, cara, eu vou ensinar para vocês aquilo que eu usei. Eu não vou ficar montando. É o que eu usei, o que eu testei, o que eu validei. É o que eu vou trazer para vocês. E a minha fé conta muito nisso. Tem grande participação nisso. Uau. Eu creio, assim, você falou sobre o propósito, eu creio em algo, e isso Deus colocou no meu coração um bom tempo atrás. Propósito a gente nem descobre, na verdade. Propósito a gente entende. Chega um momento que a gente entende que o propósito que Deus preparou para você lá atrás continua. E aí eu falo até para você falou, eu não prego. Você não prega, mas você ensina. E Jesus ensinava, cara. Jesus ensinava, sentava e ensinava. Sim. E através do seu ensino, muitas pessoas conhecem até a palavra de Deus através do seu ensino. Por quê? Porque essa é a sua essência, né? Deus é a essência. Acho que quando você tem verdade no que você fala, no que você vive, tipo, às vezes você está falando ali de uma coisa técnica, mas a pessoa ela vai vendo os frutos que você vai dando, né? Fora daquilo. Então vai associando, pô, esse cara tem uma coisa diferente. Sim. Né? Então, tipo, acaba tendo muito mais verdade do que você ficar ali, às vezes, falando, querendo, né? Quantos caras que foram pra igreja porque a gente nunca chamou. O cara foi, aí eu trombo uns barbeiros lá, falar, aí, ó. E porque o pessoal Então, meio que vira fã, né, cara? sim, eu você quero acaba se falar, tornando referência. Exatamente, total, referência total. Exatamente. Mas eu não tenho muito essa noção, cara. A minha esposa fala muito comigo isso, ela briga muito comigo, ela fala, você não entendeu ainda? Né? Eu falo, não entendi, eu não tenho noção ainda. Cara, se você põe uma roupa, o pessoal vai usar a roupa que você tá. Tô mentindo, Ellen? Sua esposa. Sabe que? Porque é real. Eu falo isso porque eu vou falar do meu sobrinho, eu falei para que você. Ele queria até vir aqui hoje para assistir. Ai, Eu vou lá para assistir. Porque o que você fala, as pessoas veem, você é referência. Sim. Então as pessoas, não que nós sejamos perfeitos, não, mas você é referência. Então, se você faz de um jeito, pô, eu quero fazer daquele jeito. E aí o Caio é o espelho da pessoa. Isso, cara. Isso não é ruim. Por quê? Porque eu te conhecendo, dá para entender que você é uma pessoa segura e sabe quem você é também. Sim. Porque tem pessoas que, não, agora eu sou Mas você é referência para a pessoa. Por quê? Porque a sua história de vida te levou a isso. E isso é bom, Isso é uma grande responsabilidade, E tem que tomar porque cuidado. é a responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu falo para todos os caras que às vezes eu falo assim, cara, você quer ser educador? Toma cuidado aí com a tua vaidade, se policia, porque é uma posição muito... É uma linha tênue, cara. Sim. Então, eu era um cara que falava muita
porcaria na rede social, não tinha muito filtro. Hoje eu tomo cuidado com o que eu posto, com o que eu falo, porque eu sei que tá tendo um impacto direto ali. Às vezes eu nem imagino tanto, mas às vezes eu vejo a barbearia dos caras, os caras montam barbearia, eu vejo alguma coisa parecida ali com a minha. Eu falo, massa, velho, é legal, se de alguma forma eu puder influenciar e isso puder ser bom para os caras. Referência, né, cara? Isso é bom. Só que ao mesmo tempo é muita responsabilidade, que nem agora eu tive fora do país, né? Quando eu cheguei lá, pô, em Paris, na frente à Torre Eiffel, assim, passou um filme na minha cabeça. E eu recebi várias mensagens de barbeiros da comunidade, da periferia, falar, cara, é muito bom ver você aí, ver um jovem negro da periferia que conseguiu chegar aí. Eu falei, cara, é verdade, porque eu mesmo ali na frente ali da torre, fiquei olhando e falei, cara, como que pode, né? Não foi nada planejado. Foi uma coisa de Deus mesmo, cara, porque eu, por mim, não teria a capacidade tal de estar ali. Foi totalmente preparado por Deus. Então, eu recebi algumas mensagens de alguns alunos meus e eu falei, cara, que bom que você tá se espelhando, que você também pode chegar aqui, velho. Você também pode chegar aqui, é totalmente possível. E eu quero abrir esse caminho para essa galera. Então, até agora, na próxima semana, eu vou fazer um tour em algumas barbearias de alunos meus para ver essa mudança que aconteceu, progresso e como isso impactou na vida deles, porque eu não quero só... Porque assim, cara, você abre o Instagram hoje, né, cada 3 posts, ou 2 é venda, né, de curso. Sim. A galera tá vendendo curso de... O cara aprende né? a fazer um o cara começa o vídeo falando, não, eu não tô aqui pra te vender então já é venda. Aí é venda. Você vai vir, tá vendendo. Se ele falar que ele não tá aí pra vender, é porque ele vai vender. É tática. E aí o cara aprende a silcar uma caneca dessa aqui e fala, vou vender um curso de como silcar. Tudo é curso agora, então... Não é mais o produto, é o como. É o como. Eu tô pensando em vender um curso de assessoria. Ah lá, certeza, cara. E vende, hein? Ô, Caio, mas e aí quando você abriu essa barbearia, você encontrou o salão, você começou a cortar e já tinha o pensamento, você já estava fazendo essa mentoria ou não? Você começou a cortar e depois você... Não, o Barber CEO, que é um curso pro cara que é barbeiro, dono de barbearia, gestão financeira de pessoas, marketing, vendas, liderança, ele nasceu dos BO que eu enfrentei. Os perrengues que você Dos passou. perrengues. Então é bom, então o curso é bom. É bom. Porque Porque você aprende tudo bom é ruim. Não, eu falo... Você aprendeu a Vera. Eu pego todos os perrengues que eu passei lá e aonde eu errei e falo, cara, não façam isso, faz assim que é mais orientado. Show. Por quê? Porque quando eu abri a barbearia, chegou no 6º mês dela, que deu em dezembro, eu me deparei com uma situação do melhor mês da barbearia, onde a gente tem mais fluxo. Eu olhei a agenda dos barbeiros, tava tudo preenchido até o final do mês, ou seja, ia entrar uma grana boa, só que eu tinha gastado no cartão, saí reformando a barbearia e saí passando cartão, chegou tudo em dezembro. E aí eu olhei a agenda, mesmo entrando aquela quantidade de capital, não daria para pagar tudo. Falei, lascou-se. E agora? E aí, depois eu consegui, né, fazer tal, liguei pro meu gerente lá, ele me ajudou. Deus abençoou lá, que ele liberou, reverteu, mas falei, cara, agora eu vou estudar. Vou parar. Aí, vamos lá, mais um livro. O Mito do Empreendedor. Esse, com certeza, foi o melhor livro que eu já li na minha vida, assim, disparado. Porque ele fala de um aspecto justamente desse cara que é técnico, que é barbeiro, e ele abre uma barbearia, mas ele não tem a visão dessa barbearia como uma empresa. Ele tem o conhecimento técnico do corte, mas ele não tem o conhecimento de administração. É outra coisa, né? Diferente. Entendeu? E aí ele narra isso ele tem uma figura lá, assim, que ele usa uma mulher que fazia tortas, dá uma receita da avó dela, e aí ela fazia as tortas com muito amor, vendia, e todo mundo falava pra ela, por que você não abre uma torteria? Você tem que abrir uma torteria, Tem a receita da sua avó tradicional, vai dar super certo. Aí ela abre a torteria. Só que a partir de agora, ela não só faz as tortas, mas ela precisa abrir a loja. Tem que administrar. Aí ela tem que limpar a loja. Aí ela tem que comprar
fazer estoque, aí ela tem que pagar as contas, aí ela é contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, aí ela faz tudo. E aí ela começa a perder o prazer de fazer as tortas, que era uma receita da avó dela, porque ela sabe fazer a torta, mas ela não sabe vender. Ela não sabe o quanto ela pode ter de estoque sem estragar, quantas ela pode fazer no dia, e se sobrar, se houver sobra. E aí ele começa a entrar nessa... E aí eu comecei a falar, cara, velho... E aí ele começa a entrar nos tópicos, e aí você fala assim, cara, sou eu. E é uma realidade muito grande, porque é a mesma coisa assim, vamos tirar da barbearia, Todo mas vamos... negócio vai ter. Todo negócio, né? Entendeu? O cara tem um conhecimento técnico, aí todo mundo fala que ele é muito bom, que ele precisa abrir o negócio dele porque ele é muito bom, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Entendeu? Então aí eu tive que aprender isso na marra. Quando eu li esse livro, eu entendi, eu falei, nossa, cara, é aqui que eu tô. E aí eu falei, cara, agora eu preciso então buscar as outras vertentes que eu não tenho, que é administrador, saber fazer conta, usar planilha, contas a pagar, receber, e aí fazer projeção, e aí comecei a estudar incansavelmente isso. E isso foi me dando uma bagagem, e eu fui testando, fui aplicando, fui validando, e aí começou a dar certo. Aí a barbearia cresceu. Então, assim, do que a gente chegou lá até hoje, foi quase... A gente vai fazer 2 anos ainda, né? Nós somos uma empresa relativamente nova, né? Mas, assim, desde que a gente chegou, a gente conseguiu triplicar o tamanho do espaço, triplicar o faturamento, triplicar a quantidade de barbeiros. Então, inclusive, a gente vai aumentar mais um pouquinho ainda, vamos colocar mais... 4 que você tem Estamos lá? com 6, agora mais, vamos colocar um 7º. Onde ela fica? Ali na Nova Ribeirão, quase em frente ao Fórum de Ribeirão. No prédio New Office. É daquele prédio da Volvo, né? O do lado da Ah, Volvo. Do lado do prédio da Volvo, ali. E aí, foi um crescimento absurdo só à base de conhecimento. Então, eu falei, cara... Por isso que eu falo, velho, que assim, ele é um curso, eu cobro por ele, sim, cobro, porque eu vivo dele hoje, agora, mas ele foi uma coisa, assim, muito abençoada por Deus também. Por quê? Porque tudo que eu aplico ali foi o que eu apliquei na barbearia e acabou dando certo pra mim. Eu falei, aí eu peguei e pensei assim, né, velho? Falei, Deus me incomodando, né? Tem que ensinar pros outros. Vai lá, ensina pros outros. Eu falei, mas Deus, mas não. Eu vou ensinar isso aí pro meu concorrente. Pulo do gato. O pulo do gato. Eu descobri sozinho, eles que se descubram sozinho também. Vai. E fica incomodando, sabe? É propósito. Compartilha. Cresce e compartilha. Abençoa outras pessoas. E aí porque eu poderia ter esse pensamento que é o pensamento do business, né? Não ensina nada pro teu concorrente. Você, que nem outras empresas, tem um segredo da receita. Exato. Mantém só pra você. Mantém só pra você. E aí, teve cliente meu que me criticou. Falou, cara, você vai ficar ensinando os caras, ver como é que faz. Para com isso mesmo, foca na tua empresa. Para com esse negócio de curso aí. Falou, cara, curso é uma parada que eu já conversei com Deus, assim, pessoalmente. Falei, Deus, não. Passa de mim esse cálice aí, velho. Deixa eu focar aqui na minha empresa, no meu. Falei, não, mas não é isso. É isso. Mas as coisas que Deus dá pra gente, na verdade, não é pra gente, é pra usar pro outro. Exatamente. Né? Entendeu? E aí, tanto é que eu falo, cara, curso é uma coisa que eu faço de graça se precisar, entendeu? E como eu já fiz, já tem muitos alunos que não têm condição de fazer alguns, eu sempre coloco ali no meio uma vaguinha solidária ali, que ninguém sabe, tá? Tá sabendo agora. Mas eu coloco e para abençoar alguém, porque eu sei a importância do conhecimento na vida desse cara, que vai impactar na vida dele e na vida da família dele. Então você vê que é um negócio muito maior, cara. Mas aí ele fala com Deus e Deus indica, não é qualquer um, não. Porque a pessoa não dá valor, tem gente que não dá valor também. O último, olha só, cara, diante de Deus, o último que eu dei a vaga, eu tava preparando para fazer um post para lançar essa vaga solidária e ele me chamou. Olha só. E eu falei, cara, ele é Luizinho e Thiaguinho, ele chama. É um cara que eu acompanho ele, né? Ele tem uma história assim, ele aprendeu a cortar cabelo quando ele tava preso e ele não se envergonha de falar dessa história assim. Eu falei, cara, sua história, na verdade,
serve para muitos caras que vão sair da mesma realidade que a sua. Então, ele saiu do presídio na época e desde lá eu acompanho ele. Uma história linda, tá crescendo. Agora ele já é sócio de uma barbeariazinha lá no bairro deles e eu olho com o maior orgulho. E ele, pô, me chama, cara, você quer que eu limpe o chão lá para você? Eu quero fazer esse curso aí, porque eu sei que vai me ajudar demais. Falei, então era para você mesmo, que eu tava preparando para fazer o post aqui e você chamou, cara, na hora. Você vê também a vontade do cara, né? A vontade do cara. Isso daí que é o O que cara faz não diferença. pediu só, né? O que você faz, cara, é muito bacana, porque assim, você pegou todo um conceito, você pegou uma estratégia, você correu atrás, estudou, aprendeu. E pessoas que tem pessoas que têm talento, mas não têm a experiência de aplicar. Exato. Não sabe como fazer nada, uma gestão, a forma de conversar, a forma de tratar um cliente, a forma de como vender o seu produto ali, né, no caso, que é Sim. uma prestação de serviço. E o mais importante, cara, que eu acho bacana é passar para a pessoa assim, ó, você para chegar, atingir pelo menos um sucesso, né, da sua vida, saber trazer transformações para a sua vida, que eles falam na parte de Deus, né? Sim, sim. E principalmente na área do trabalho. E o que mais legal de tudo é que assim, ó, você vai ensinar a pessoa a trabalhar com o público certo, né? Tipo, ela vai entender como é isso para ter o Exato. segredo do sucesso, né? Exato. Ó, tem que ser assim que nem no começo ali, até que a gente tava conversando aqui, né, antes de começar, falou, às vezes não tá de bermuda, chinelo ali, cortando o cabelo, né? Então, isso é uma chavinha que já muda, às vezes uma roupa, um detalhe, já muda tudo. Já muda E completamente. acho que isso que é massa. É né, um cara? marketing Traz- pessoal, né, também. E eu tô observando que é isso, que os caras que estão agindo de uma forma incorreta não estão fazendo isso por mal. Não, Não. por falta de conhecimento. É por falta porque- de conhecimento e ainda só. mais assim, às vezes uma pessoa que mora num bairro ali, mais carente, e tem cidade pequena, que cidade pequena... Isso eu vi também, cidade pequena, sim. E, cara, é complicado. Cada um é a cabeça dura ali, é um estilo, é um Isso. jeito, não muda. Quando eu vim para abrir minha empresa aqui, eu poderia ter abrido lá na minha cidade, Sim. aberto, né? Eu falei, não, quero vir aqui para Ribeirão. Vim, quebrei a cara, passei perrengue, um monte de coisa também. Mas eu tinha um conceito. E eu falei assim, não um fotógrafo cinegrafista, podia ser só um fotógrafo cinegrafista, mas eu quero ser uma empresa. Sim. E aí, desde eu fazia, né? A gente brincou um dia, lembra que eu falei, tinha uma loja, né? A gente dá um negócio, lembra que eu vendia jogo pirata, dava nota do negócio. E aí, com isso, eu atingi um público legal, cara. Eu Sim. conseguia várias coisas, que pô, o cara de escrever, não fiscal, claro, né? Mas, Eu ia enfim, perguntar agora. claro. Uma nota Tipo, fiscal não fiscal. Eu tinha assistência técnica lá, então eu corri atrás para ter um programa, para poder fazer uma ordem de serviço impressa, tudo bonitinho, porque a forma de atendimento. Eu lembro uma coisa, que isso aí que é só um detalhe, só para ser breve, né? Que isso é muito válido, cara. Que você, o jeito de trabalhar de tudo, como você trata o seu cliente de detalhes. Meu pai uma vez implicou comigo, porque quando eu tinha minha lojinha que eu montei, né? E aí eu fui lá comprei um bebedor de água, que era caríssimo na época, um bebedor de água ali, de água gelada, pensando no cliente. Aí ele chegou ali assim, você é louco gastar dinheiro com isso, essas coisas, mas já tinha uma visão assim, que eu queria uma coisa legal pro meu cliente, Sim. né? Tipo assim, quando eu tava lá vendendo jogo pirata gravando, né? A gente tinha que ficar esperando, né? Então a gente tinha que tomar uma aguinha gelada, sabe? Aí, ó, já tava pensando na experiência do O cliente. cliente vai lá, tinha que pegar o videogame, consertou, pô, ele tinha que esperar, tinha uma aguinha gelada, Cara, tinha café lá, cara. eu- Então, você pensa, meu pai implicava com isso. Aí, e foi dando certo, eu consegui melhorar o público, sabe? E vai, são detalhes que às vezes... Detalhes. Café acabou. Eu tô rindo. Não, eu tô rindo. Vou de café, eu tenho um amigo. Eu tenho um amigo meu. Se ele assistir, ele vai saber. Não vou falar o nome nem o lugar que é. O pai dele tem uma loja. E aí ele servia café, aí no final do expediente, o pessoal tinha um lixinho, o pessoal jogava os copinhos de café. Ele fazia um lavar todos os copinhos para usar. Nossa, Meu Deus. Lavava os copinhos. eu usava no não outro dia, duvido, mano. eu acredito. Usava no outro dia, é real, cara. Isso que Mas é legal. São esses pequenos detalhes Sim. que faz você dar um start melhorando a sua empresa, É. entendeu? São detalhes. Cara, minha esposa não deixa eu mentir, eu sou muito chato quanto à experiência do cliente dentro da barbearia, cara. Muito chato, mano. Eu sou muito... Agora eu encanei com o ar, não tá legal lá. Não é? Ó? Toda vez que ela, a cara dela, ela assim, nossa.
Eu entro, ela fala, não tá legal a temperatura, não sei. Tem alguma coisa aqui. Não, mas tá tudo certo. Ela me mostrou lá agora. Não é possível. Então eu penso na experiência do cliente desde quando ele manda um WhatsApp pra barbearia ali. Tem que ser atendido rápido, velho. Eu penso na onde ele vai parar o carro. Então a gente paga um valet pro cara caso não tiver estacionamento, que ali é uma área muito ruim de estacionamento. Então a gente paga valet pro cliente parar lá para não ter problema de estacionar o carro longe ou ficar preocupado com o carro dele lá 3 esquinas para baixo. O café, a forma que a gente serve café, eu acho que ainda somos a única barbearia em Ribeirão que serve café. Vocês precisam lá tomar, inclusive estão convidados, tá? A tomar esse café lá, que é a sensação da barbearia, né, o nosso café. A maneira que a gente serve café, não tem nenhuma barbearia que eu conheço que sirva. E acabou virando um marketing espontâneo, porque na hora que os caras recebem o café, eu falo assim, cara, mas como assim? É esse que é o café? Eu falo, seu, mas quanto que é? Não, é de graça, irmão, pode tomar. Pequenos detalhes. É de graça. Pequenos detalhes. É de graça, viu? É de graça, o Emerson. Vai lá. Não cobra. Mas você tem que cortar o cabelo, tá? Então não vou. Não precisa. Não precisa cortar. É o O marketing. cabelo dele, mas tá rapaz, precisando cortar. Dá pra ir lá umas 3 vezes por dia, assim? Cara, tem cliente lá que toma uns 4 cafés lá por vez que vai. Você corta o cabelo por partes. Depois o outro. Entendeu? Não, tem cara que toma uns cafés lá, uns 4, 5, viu, né? Tem uns caras que... Na verdade, eu não vou cortar, porque começou a ficar piscina. Ah, sim, sei. O fundo tá aparecendo, né? Eu entendo. Eu sei como é isso, eu sei. Caiu o marketing, porque eu reparei que rápido, assim, não sei se foi por causa do conhecimento que você já tinha com algumas pessoas, mas rápido a barbearia ficou conhecida, assim. Muito. Eu achei que até tinha bem mais tempo do que tem. Muito rápido, velho. Qual foi a estratégia de marketing que você usou? Teve uma estratégia de marketing ou foi algo natural, assim? Foi orgânico. Foi orgânico. Orgânico? Foi orgânico, velho. Mas eu já vem na minha cabeça, cara, o jeito que você trabalha, por isso que isso É orgânico. A gente trabalha muito à base de indicação, velho, que é a forma mais antiga da barbearia e que mais funciona até hoje. Indicação. Exatamente. Faz um trabalho bom na cadeira, dê uma experiência boa pro cliente, agradável. Vamos deixar um ambiente saudável, porque assim, velho, da época que, né, nesse meio processo aí eu voltei pra Cristo novamente, cara, minha clientela trocou bastante, cara. Sim. Muito, assim, os caras que eram as vidas tudo torta lá, naturalmente foram tudo para outros lugares. E aí a gente promove ali um ambiente que é muito família, velho. A gente é muito conhecido por isso. Então você pode ir com a sua esposa, você pode ir com a sua filha, você pode ir com a sua mãe. Lá a gente presta muita atenção ao que a gente fala, ao que a gente brinca, os cunhos das piadas. Então a gente tem o que a gente tem de maior riqueza ali dentro do ambiente que a gente criou. Respeitoso, familiar e alegre ao mesmo tempo. Então isso virou um marco. E aí começou. E aí teve o lance das assinaturas, que foi um lance que eu fui buscar informação, estudei sobre, e a gente aplicou, e aí foi a virada da nossa barbearia, assim, num momento mais difícil, que foi quando a gente teve a saída de um dos melhores barbeiros que a gente tinha, né? E aquilo, como gestor, me deu um baque. Eu comecei a repensar, até se eu iria continuar com a barbearia em certos momentos. E eu falo muito isso no curso, falo, cara, vai ter momento que você vai ter vontade de largar tudo, certeza. e você vai ser decepcionado por algumas pessoas, você vai se decepcionar, você vai esperar algo de algumas pessoas que você não vai receber, e tá tudo certo, irmão, faz parte do jogo, segue. Por isso que eu falo que ter negócio, trabalhar por conta própria, empreender realmente não é para todas as pessoas. Exato. Porque o empreendedorismo ele é muito mais bonito de fora do que de dentro. Quem vive joga esse game aí, né, é complicado. Não é real, não é fácil. E aí, só que eu lia muito sobre startup, eu lia muito livros de empresa. Então falei, cara, eu tô respaldado. Sabe o que aconteceu dos livros? Nada. Quase nada, porque é muito particular o que acontece, a dor de cada empreendedor. Então eu falei, cara, mas assim, eu tinha um respaldo de que era difícil, mas eu não sabia que era tanto, né? Mas ao mesmo tempo também tem o seu lado bom, a sua recompensa. Mas eu falo pros meninos, velho,
olha aqui a vida, o Instagram é só trailer de filme, tá? É só os melhores momentos. Sim. A gente não posta as coisas que acontecem tanto. De vez em quando eu mostro algumas coisas. Falo aqui, ó, quer ter barbearia? Então vem cá, ó, você vai ter esse BO aqui, ó. Pode se preparar. Abrir portinha, qualquer um abre. Eu quero ver abrir empreendimento grande, para alcançar, expandir, crescer. Não ter medo de crescer, porque crescer dói. Ter um negocinho e ter um negócio robusto que envolve gestão de pessoas, que para mim é muito mais difícil do que... Porque gestão financeira, velho, é matemático. Eu odeio matemática, mas eu aprendi a usar planilha, fazer a soma e bater as contas. Agora, gerir pessoas é complexo, irmão. São pessoas que cada uma tem um temperamento diferente. Cada uma você tem... Porque, trata todos por iguais. Não, Não vai. não funciona. Então, é uma das coisas que eu falo em gestão de pessoas, que a gente tem uma aula só de gestão de pessoas. Cara, trata cada um, se comunica com cada um da forma que cada um entende. Então, com um já é mais pancada, com outro você tem que ser mais leve. O famoso jogo de cintura, né? Com outro você... tem que- E aí, gerir pessoas é dificílimo, porque certeza. você tem as pessoas que você trabalha, mas por trás dessas pessoas existem outras pessoas que influenciam ela diretamente. Cara, hoje em dia, Então- para você ter um empreendimento, ter uma empresa, para você gerir uma empresa, se você não tiver uma flexibilidade e um conhecimento para gerir pessoas, Nossa, você para. Você arrebenta todo com lugar. tudo. Você se arrebenta Você e arrebenta arrebenta, os outros. arrebenta. Porque pessoas é o mais tá. difícil. Que é o que você falou. Se você valoriza, é o conceito de vocês lá, né? Valorizar, trazer essa humanização, assim, né? No trato com os parceiros lá. Então, óbvio, isso já ajuda muito, né? Já quebra aquelas barreiras, né? Que normalmente teria. Aqueles grupinhos. Só esse conceito por si já muda muita coisa, que é o que eu falo pros caras, falo, cara, vocês são donos de barbearia, você tem que ser líder, não chefe. E liderar pessoas é você desenvolver as pessoas para serem melhores que você, para terem... Exato. Então eu falo, voltando no servir, é fazer com que eles tenham sucesso, que daí automaticamente eu vou ter também. E, cara, e um bom líder, ele não é um líder autoritário que Não. manda. Aquele líder que a pessoa quer fazer aquilo que você acha certo e pede porque ela tem o prazer de fazer aquilo que você quer. E te apresentar aquilo, ó, ficou assim, e aí? Isso é bom, isso não é para todo A mundo. gente tá numa era de, que nem a gente falou, de muita informação. Então, assim, não basta você falar pro cara o que ele tem que fazer. Você tem que explicar pra ele o porquê que ele tem que fazer e qual efeito vai surtir lá no final. Então, eu falo pros caras, velho, vamos fazer isso, vamos fazer dessa forma, porque vai surtir tal efeito. E aí, só que daí eu tenho que bancar, né? Sim. Então, falei pros caras, velho, ó, quando a gente tiver assinaturas aí, não vai ser assim, nós vamos ter vários membros na assinatura e nós vamos ganhar dinheiro. E aí, e se não acontece? Aí os caras viram pra mim e falei, irmão, você falou que ia acontecer, e aí agora? Não ganhamos mais? Como é que é? Só trabalhamos mais? Então, eu tenho uma maneira de gerir pessoas que é de não só falar o que ela tem que fazer, mas o porquê dela fazer aquilo. E qual é o resultado que vai dar. E aí eu tenho que bancar esse resultado. Até o momento tá dando certo. Graças a Deus. Entendeu? Até o momento tá dando certo. Mas eu tenho que bancar aqui, ó. Cara, vai ser assim. Faz isso. E hoje vocês são em quantas barbearias? Não, a gente só tem uma por enquanto, né? Sim. A gente pretende ter mais, mas com uma eu já tô ficando doido aqui. Não, a gente pretende Você pretende abrir filial ou franquear? franquear, não, tá? Por enquanto não. Tem um Farinelli que a gente tá conversando, ó. Ô, Farinelli, nós vamos franquear, mas não agora, não tá pronto ainda. Mas a gente pensa num projeto de expansão, não só da barbearia, mas o educacional também. Aí do educacional a gente já tem em breve aí algumas novidades bem legais, que a gente quer bater muito Tem que ter um nisso. modelo, né, Tem que cara? ter um modelo. É igual pra franquia. Pra franquia você tem que ter tudo nos ponteiros certinho, porque é um modelo, é um conceito. E tem que valer pra todas. Exato. Senão dá tudo errado, cara. E aí a gente tem um pequeno probleminha aí, porque os barbeiros são autônomos. Sim. Então, o autônomo é uma maneira diferente de trabalhar do que com um CLT. Então, a gente trabalha muito com muita liberdade lá. Tipo, os caras
têm liberdade para abrir e fechar a agenda deles quando eles quiserem. Vai ter um feriado próximo aí, cara, quem quiser fechar a agenda e não vir, Com você. tá com você, meu irmão. Então eu tenho essa maneira de... Tem donos de barbearia que exigem, não, vocês têm que estar aqui, eu não. Eu falo muito sobre autonomia lá na barbearia. O que é autonomia para um barbeiro? É ele ser responsável pelos próprios resultados dele. Ou seja, a barbearia não te garante nada. Quem faz o seu resultado é você. E você é responsável pelo seu resultado. Então não tem papo lá do cara, tô ganhando mal. Tá ganhando mal? Beleza, trabalhar mais. Culpa é sua. Pô, tô ganhando bem pra caramba. Culpa é sua. Então, eu trabalho muito a mentalidade deles nesse sentido. Sejam autônomos reais. Você é responsável pelo seu resultado. Um dos barbeiros, dos melhores barbeiros que a gente tem lá, quando ele foi trabalhar comigo, ele falou, cara, mas eu preciso que você me garanta só pelo menos 4 clientes por dia. Falei, meu irmão, eu te garanto é luta. É isso que eu te garanto. Eu garanto pra você... Um café vai O ter. que você quer? Põe um panfleto com seu nome? O que você quer? Né? Ele falou, não, cara, porque eu falei, cara, eu te garanto é luta, eu tô aí com você. O que você precisa para angariar novos clientes? Me fala. Eu vou junto. Você quer que a gente vai panfletar juntos? Vamos. Você quer que faça um cartãozinho com seu nome? Eu faço. Não tem problema nenhum com isso, mas você é responsável pelo seu resultado. Vai valer muito dele, porque assim, eu vou lá na barbearia, cortar o cabelo lá, pô, eu não faço barba, só o cabelo. Falar nisso, tá Aí- precisando já aí. Já cresceu, tem que já cortar, não. Olha lá. Aí. Tem bastante. Cresce muito rápido, eu odeio. Enfim. Aí eu chego lá. Eu não conheço. Às vezes eu fui numa barbearia perto do meu bairro ali, pô, Sim. fica mais prático, dá pra ir de pé. Aí vai valer muito do quê? Primeiro eu vou chegar, é a primeira impressão que fica. Do atendimento é do cara. Tipo assim, né? Quando chega ao que tá livre. Ó, aquele lá, pô, oi, tá livre ali, pode ser? Ah, posso, não conheço ninguém, não, vai com ele. Aí vai partir daí. Aí que vem um caso da autonomia do cara. Porque ele chega, o jeito que ele vai me tratar, o jeito que ele vai conversar comigo, o que ele vai falar, você vai falar só porcaria. Falar asneira. Exato. E aí o detalhe mais importante, se ele mandou bem no corte também, né? Sim. Aí é o lado profissional dele. Então, tem vários detalhes, né, que junta. Né? Que não depende só da barbearia. Exatamente, Depende muito do da cara. pessoa. Entendeu? Exatamente. E se eu não gostar, eu não vou. Ah, vou voltar lá. Eu gostei da, pô, barbearia, o conceito, nossa, eu adoro, massa, mas eu já vou procurar o outro que eu não gostei daquela. Então, É simples. lá no Simeone, faz muito tempo, então eu posso falar. Lá no Simeone tinha depois que eu cortava no seu Zé dos 7 até 10, 11 anos. Aí com 12 eu comecei a trabalhar, falei, não quero mais ir no seu Zé. Era Sou Zé mesmo, não era nem seu Zé. Não quero mais no seu Zé, não. Falei pro meu pai, não quero. Então tá, eu vou pagar, eu ia. Aí tinha uma mulher lá que chamava Cleusa. Mas a mulher tomava um gorozinho, né? E aí um dia eu fui, acho que ela tinha passado do ponto. E ela cortando e falando, e conversando e falando, e eu no espelho, eu falei, caramba, ela tá olhando para todos os lados e cortando o cabelo. Ela pegou uma maquininha e tudo, passando. Aí eu vi uma hora no espelho que ela... Aí eu falei, eu vi que ela deu uma baixada. Aí eu fiquei, na boa, não falei nada. Aí a hora que ela deu uma paradinha, eu fiz assim, mano, ela tinha feito tinha uma clareira, assim. Aí ela Uma mudou. pequena cratera. Ela mudou, assim, ela começou a querer disfarçar. Eu falei, nossa. Aí eu olhei, a mulher acabou. Eu falei, mas aqui parece que tá. Não, é do sua cabeça. Pus o problema na minha cabeça. Falei, obrigado, sai dali, pus Vira, boné. vamos Foi onde ver. eu comecei a colocar boné. Vira, olha pra lá. Vamos ver se tá aí. Então. Eu fiquei com boné 1 mês usando boné. Eu falei, porque a mulher tava tomando aquela cheiro de cachaça, cara, e bebendo. Eu falei, como a gente vai voltar? Eu nem vou cortar contar cabelo? minhas experiências. Cara, quem Mas é cortava complicado, O né? meu cabelo é da minha mãe, porque minha mãe é cabeleireira, né? Era Ah, é? há anos, das antigas, sabe? Tem até hoje ainda lá coisas. Antigamente ela era unissex, tinha muito negócio de unissex. Era unissex. Era isso, né? Antigamente era. Não tinha barbeiro. assim, É. Barbeiro Aí- fazia barba. Aí depois Barbeiro teve era outra aquele coisa- tiozinho de Alé que só fazia a barba. Exatamente, era isso mesmo. Aí tinha uns barbeiros antigos na cidade, era só isso aí mesmo. É. Tinha uma cascadeira antigona mesmo. Afiava espinha ali, no isso, couro, a isso, navalha. É e isso tal. mesmo. O, Lembrava muito bem. o Caio, e quando apareceu, tipo, o start para começar o Barber Seal? Agora eu vou começar.
Aí foi Deus me incomodando, te Foi falando. pra agora. Cara, Eu achei ensina esses legal dos caras, eu 5 vejo pilares que muito. você falou. Vendo o mercado como ele estava e tendo muito relatos de clientes, porque o cliente fala muito ali na cadeira e eu falo pros caras, velho, presta atenção no que o cara fala, porque ele tá indiretamente ou diretamente te falando tudo que ele quer e tudo que ele não quer. Então, quando o cara já senta na cadeira, cara, eu fui numa barbearia aí, e aí a mulher tinha tomado uns goró, e aí eu tive essa experiência ruim aí. Ele já tá te falando que ele teve uma experiência ruim, ele já... Que tomou uns gols, Ele já... E ainda ficava falando de política. Nossa, entendeu? Deus, e aí ele já entregou o que ele não quer e o que ele quer. Então, presta muita atenção, porque o cliente fala muito. E ele entrega muito ali o que ele quer. Então, é isso, assim, cara. Eu não tô mais na operação, mas sábado, por exemplo, eu tive a honra de cortar o cabelo do André Fernandes. E ele falou assim, cara, do barbeiro dele. Ele falou assim, não do barbeiro dele, né? Ele falou assim, cara, você sabe que eu sento na cadeira, eu não gosto de ficar conversando muito, eu gosto de ficar mais quieto. Cara, entendi, saquei. Falei, cara, o cara não quer, ele quer ficar mais tranquilo. Termina o corte e conversa e tal, vamos tirar foto. Sabe, um cara massa demais, assim. É a segunda vez que ele foi lá e que eu atendi ele. Então, o cara te fala muito o que ele quer, o que ele precisa. E você precisa prestar atenção nisso. Sim. E aí, tendo relatos de caras que rodam em barbearias e vendo ali pelo Instagram várias coisas bizarras. Bizarras. Eu falei, cara, os caras estão precisando de... E aí, porque dentro da minha concepção, que eu tenho um pensamento de excelência, assim, eu poderia servir um café de porcaria. Eu falo, não, eu quero servir o melhor café, mano. Ah, mas vai... O seu café aqui aliás, é bom, é que não é caboclo. É caboclo? Não, é bom esse café aí. Eu presto muita atenção nisso, sabe? Então, tipo assim, eu tenho um pensamento de excelência. Eu aprendi isso nas leituras, né? Uau. Então, eu falei, cara, o café que eu sirvo é um café especial, gourmetzão mesmo, especial. Ponho lá uma aguinha com gás, uma bolachinha top com toques de laranja, olha só que chique. Vocês precisam lá tomar, tô vendendo pra vocês aqui já. Aí, eu não quero servir, eu não quero fazer de qualquer forma. Mesmo que isso me gere um custo alto, eu quero entregar excelência. Porque eu sei que tem pessoas dispostas a pagar por excelência, não importa o valor. Atendimento, legal. Cara, ele quer pagar ele só quer uma entrega bem feita. Exato. Então, a gente, vai fazer barba, a gente usa luva, usa máscara, tudo muito higiênico, tudo muito higienizado. Eu me preocupo muito com isso, com essa entrega. E eu comecei a fazer isso e aí a gente começou a crescer muito rápido. E aí eu notei que clientes falavam assim pra mim, velho, essa entrega que vocês fazem aqui... É diferente. É diferente, não é todo lugar que faz isso não. E aí começaram a falar. Né? Até hoje os relatos, né, pra Ellen, assim, no caixa, até hoje, né? É de tipo, cara, isso aqui que vocês entregam aqui é muito top. Lá também, ela que cuida da grana? Caixa. É ela que manda lá. Por que é assim? Ela que manda lá. Por que não levei ela pra trabalhar, quem manda lá é ela. Você tá aqui falando, falei, esse aqui vai ser macho. Dinheiro, não. Inclusive, eu fui viajar, ela que ficou lá. Não encontramos. Ficou lá na mão dela. Não encontramos ainda. Não. Ela é brava. Ela é brava, viu, mano? Ela é brava. Ela não gosta de falar. Esse cara é nosso herói. Porque eu mesmo não vejo dinheiro. A minha deve estar aí. Não vejo dinheiro. Eu nem sei o que Mas se eu visse também, não tava onde nem tava. sei o que é, nem sei como é. E outra coisa que eu não faço mais as coisas sem perguntar pra ela, sem pergunta. Ah, mas eu não faço. Se ela falar assim, eu acho que não, eu falo, nem faço, eu nem mexo com isso aí. Exato. Homem sábio. Entendeu? Homem aprendi isso aí. Certo. E aí eu comecei a perceber que os caras estavam relatando isso, eu falei, cara, então eu tenho um negócio aí, massa, que quase ninguém tá fazendo. E aí meio que montei ali alguma coisa ali, comecei a ensinar um ou outro e começou a surtir efeito. Falei, cara, eu acho que tem um negócio aí que pode ajudar a galera. E aí fui assim, cara, sabe, no feeling mesmo de, cara, o que me fez crescer? Foi liderança. Tá. Gestão de pessoas também me ajudou demais. Porque daí eu fui estudar muito, né?
Eu investi muito, mas muito, mas muito em cursos, especializações, Sim. tanto específicas para barbearia quanto business fora da barbearia, para eu entender como é que funciona uma empresa, como é que não. Aí a Ellen foi estudar comigo, a gente foi lá para BH, fez um curso de 3 dias lá, Legal. de 3 dias só sobre gestão de barbearia, envolvendo tudo isso. E aí eu comecei a estudar e falei, cara, qual que é o pilar? É gestão de pessoas, gestão financeira. Marketing também é importante, mas se fizer tudo isso não vender, não adianta. Então a gente é vendedor ainda, cara. É a única profissão que existe no mundo é vendedor. A gente vende serviços. Antes eu vendia suplemento, agora eu vendo Serviço. experiência. Uma coisa Entendeu? que eu achei Aí muito legal foi a sua comunicação. O visual da comunicação, como você faz, é moderno, é diferente e é atrativo. Você olha assim e fala, cara, passa confiabilidade, né? sim, sim. Então, E tipo, hoje o mundo tá moderno e os homens estão mais vaidosos. Tão assim, bem procuram vaidosos. muito mais. E aí eles procuram se sentir bem no lugar que eles vão. Vou cortar o cabelo e fazer barba? Pô, Eu falei pra vocês, o convidado teve o Rodrigo Farinelli. Vai 2 vezes na semana, né, Farinelli? Ele tá ali naquela. É, aquela sua. Fala- 2 vezes na semana um homem se cuida. Vaidoso. Ele vai Ele é toda vaidoso. semana, ele não falha, vai idoso. Então, são novos tempos que a gente está vivendo. E as barbearias precisaram se adaptar. E cara, tem muito mais coisa para vir aí, novas tendências, que agora eu fui para Londres estudar. E aí eu vi que tem mais coisas vindo aí, mais coisas novas, vai mudar, vai ser tudo diferente. Os 5 pilares do... Desculpa, Garmin, Não, cortei. não, pode ir. Estou acostumado. Os 5 pilares do Barber CEO é gestão de pessoas. Liderança, gestão financeira, gestão de pessoas, marketing e vendas. Uau, completo. Completo, velho. São 5 segundas-feiras que a gente fica das 8 da manhã às 5 da tarde. E eu convido pessoas especialistas também no assunto para vir falar com os alunos, Legal. para trazer uma visão de marketing, de empreendedorismo, de vendas. Trago caras especialistas em vendas para trazer esses fundamentos para galera. É muito top, cara. É muito top. Eu aprendo. A maneira mais eficaz de você aprender é ensinando, né? Sim. Comprovado cientificamente. Então, essas turmas assim, cara, por isso que eu falo que é um negócio de propósito, que eu faria de graça, velho. Se eu ganhar na Mega Sena aí, né? Não jogo, mas se eu ganhasse na da virada, eu ia continuar dando curso, velho. Porque é legal, você aprende muito ali ensinando e vendo que realmente esses 5 pilares aí realmente fazem muito sentido pra galera, porque é tudo que precisa, é tudo que eu fiz pro negócio crescer rápido, que eu apliquei, que deu certo, que eu acredito que dá certo. Tanto é que atingiu agora, a gente já teve pessoas de indústria de coifa fazendo curso. Olha só. Tosadora de pet shop. Entendeu? Porque a pessoa pode usar esses pilares para qualquer negócio. outras empresas. Para E princípios. é tão assim que até os cabeleireiros, vamos falar assim, de bairro, né? Mudaram esse conceito para virar barbearia, né? Sim, tem hoje bastante. mudou, Tudo. Hoje é mudaram. difícil você ver uma coisa que não tenta buscar, né? Mirar. Isso. É tudo mais ou menos. E eu vejo barbearias de bairro. Eu vejo barbearias de bairro, cara, com estrutura legal. Assim, a gente teve um workshop agora apresentando no domingo para 300 barbeiros, cara. Os caras vieram da região, vieram assim, de bairros bem humildes mesmo. Os caras estão buscando conhecimento, eles estão começando a entender que o conhecimento pode mudar a vida deles, assim. Então, tem muita gente já entendendo isso. Eu creio que para você ver tudo isso assim é show, né? E sabe o que doido. eu vejo, cara? Que você continuou pastoreando. Na verdade, é uma visão de pastoreio isso. Quem falou isso foi uma vez o Glamers falou para mim que eu não tinha noção. Você falou. Porque é uma visão que a gente olha o próximo e a gente tem uma empatia, a gente quer que a pessoa veja algo que ela talvez não viu, você quer mostrar para que ela melhore de vida. Você começa a cuidar, né? Esse olhar de cuidado, de querer cuidar, de ensinar para a pessoa poder andar e melhorar, cara, é uma visão de pastor, cara. E por isso que eu falo que não mudou, velho. O propósito de 20 anos atrás é o mesmo de hoje. Mudou só a fonte. A fonte, A exatamente. fonte ela não é convencional, não é em cima de um púlpito, tal, não é mais. A forma ela é vida, né? a forma de ensino, né? Você tá vivendo, você tá...
E nisso, aí que tá, né? Esses frutos, né, do seu casamento, da sua trajetória, vai trazendo as pessoas para, porque todo mundo, né, tipo, quer uma coisa que tá dando certo, algo que é bonito, que é verdadeiro, as Sim. pessoas que, pô, eu também quero isso para mim, ninguém é É. bobo, Sim. né? E Então, aí acabou virando um espelho e, É. cara, eu falei, cara, tá atingindo, né, as pessoas, tá chegando nas pessoas. E é o que eu falo, a responsabilidade Sim. é grande também, né? Eu tenho noção disso. E eu acho que a melhor maneira da gente viver bem é se manter dentro da vontade de Deus o máximo possível. E assim, cara, eu sou, assim, como todos nós, muito falho, né, em muitas coisas e precisa melhorar muita coisa, muita coisa. A gente precisa melhorar constantemente. Mas eu acredito que quando eu recebo algumas mensagens de alguns alunos falando sobre o impacto mesmo e o que causou ali, eu falo, cara, tá acontecendo. Cara, que massa. Tá acontecendo. E eu fico todo arrepiado, assim, algumas mensagens que eu abro, assim, falando, mano, não é possível, velho. É porque eu comecei a viver coisas agora que não tinha vivido, entendeu? Até a sua Pra própria mim, maturidade é, de vida, né? De tudo que você... pra mim é muito novo muitas coisas, assim, tipo, Sim. velho, um dia eu vou estar numa mesa, os caras vão querer saber da minha vida, velho. Tipo assim, não, eu nunca tive nada pra falar, velho, sabe? E aí, de repente, essas coisas acontecendo, eu falo, cara, graças a Deus, e é por Deus mesmo. E eu tô lutando pra cada dia me manter dentro da vontade dele, né? Eu só peço assim que eu não me perca, sabe? Porque Uau. no momento de ascensão aparece muita gente, né? Com certeza. E aí eu peço esse discernimento para Deus para eu saber filtrar quem tá Total. chegando e por qual motivo está chegando. Exato. Então, para eu não me ludibriar com tudo isso, porque começa a surgir muito convite de muito, pô, vamos fazer, vamos. E aí eu falo, cara, Deus É a me dá. onda. Você Todo vê mundo que- quer surfar na onda. Olhar devagar, assim, tendo o pé no freio. Que é facinho de você se perder, cara. É uma linha certeza. tênue. Entre a subida e a descida ali Então eu sempre tento manter muito meu pé no chão, porque eu sei que ao mesmo tempo que tá dando tudo muito certo, pode ser que em algum momento pode dar tudo errado. E eu tenho que me manter da mesma forma. Autoconhecimento. Sim. Né? Eu não me baseio em, cara, você é legal, nossa, Caio é isso, Caio é aquilo. Eu me baseio naquilo que eu tenho de conhecimento, de autoconhecimento. Então, quando tem elogio, massa, mas quando tem crítica também, eu não me diminuo por isso, não. Eu sei quem eu sou e eu sei por que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então, tem um propósito por trás disso, né? E falando em propósito, quando você disse que foi até diferente, né? Que começou ali na igreja, da adolescência, né? Até 20 anos depois deu aquela escapulida, Sim. deu um rolezinho e voltou. Quando foi essa volta aí, Caio, que você voltou vamos falar, não voltou para Deus, mas voltou para perto de Deus, né? Sim. A gente nunca deixa Deus. Nunca... Voltou para perto. Qual foi o momento? Falou, pô, acho que agora tá chegando a hora de voltar. Teve um convite. Porque hoje você tá congregando na missionária. Isso. Foi alguém que te chamou? Você ouviu alguma coisa? Teve alguma experiência? Deus mesmo que te chamou? Vai lá. Como foi essa volta? Eu tinha alguns clientes que iam lá. E aí um deles, que é o Island, ele tá lá nos Estados Unidos agora, mudou pra lá. Ele era meu cliente e um dia ele ia casar e ele fez o dia do noivo lá. E aí eu não sabia que ele ia lá, né? E aí ele chamou alguns amigos pra ir lá no dia tipo um dia do noivo, sabe? E aí entra um rapaz. É um que é polícia ou não? Não. Ele tá morando nos Estados Unidos agora, né? Ele trabalhava com manutenção de máquina, essas coisas. E aí ele chamou... Aí entrou um cara, um pretinho assim, forte e tal. Ele falou, e aí, Caio, beleza, irmão? Eu falei, beleza, mas eu nem sabia quem que era. E aí eu falei, ele viu que ele percebeu que eu não conhecia ele, e aí falou assim, você não tá lembrando de mim, né? Eu falei, não. Vou te falar, eu cortei seu cabelo já alguma vez. Ele, não, cara, eu era teu vizinho lá no Adão do Carmo, de frente. E... Falei, me devendo uma pipa. Você dava umas bicas lá de pequeno. Falei, mano, ele chama Matheus, que ele é o baterista do Central 3. Matheus Dias. E aí eu falei, caramba, mano, sei que é você. Falei, pô, você lembra da minha mãe e do meu pai? Falou, lembro, pô, vizinho de frente.
E eu não sabia quem era a Central 3 também. Tinha noção. Eu não tinha noção, velho. E assim, depois que eu fui perceber o que era, né, a Central 3. E aí os meninos da igreja todos foram lá e me chamaram. Falei, cara, eu vou. Vocês todos vão lá, velho? Não, a gente vai lá. Falei, velho, que esse cara massa, velho, eu vou lá. E aí, cara, eu pisei, aí a minha esposa foi junto comigo, a Ellen. Também ela já tem uma história parecida comigo também, já foi, né? Aí já conhecia Jesus já, Ellen, ou não? Já? Ela já Também estava conhecia. afastado um pouquinho? Ela tava da quebradeira também, igual eu. Tava o pau quebrando por aí. E aí a gente voltou junto, né? Olha que doido, né? Porque do jeito que eu pisei lá no primeiro dia que a gente pisou lá, foi um negócio doido, assim. O Espírito Santo já pegou. Nossa, foi aqui. Doido, cara. Que choradeira, aquela, sabe? Mas... Aquele negócio assim, aquela presença. Falei, cara, voltamos, estamos aqui. E que bom que eu não precisei voltar pela dor, né, cara? Como muita gente precisa voltar. Agradeço muito a Deus, porque eu voltei no melhor momento da minha vida, assim. De maior crescimento, de maior ascensão. E que bom que eu voltei nesse momento, sabe? Que eu não precisei passar umas dorzinhas pra poder voltar na marra, né? De tipo, cara... Enfim, e aí a gente tá lá agora e assim, a galera toda vai lá, os pastores, o Rafa que veio aqui também, O Rafa vai lá também, tá lá com a gente, muitos irmãos lá com a gente lá, assim, e é um ambiente maravilhoso, é muito legal. é bom, né, cara? Que olha como que é tremendo, né? Você começou ali numa direção de Deus, abrindo uma igreja, eu quero ser pastor com 17 anos, você tinha 16? 16 para 17, velho. Ali, aí sai, dá aquela escapulida e chega uma hora que Deus fala, agora eu quero ser de volta pra cá e volta. Aí você começa a entender. Por isso que eu falo que propósito você não descobre propósito, você entende o propósito. Porque Deus não muda o propósito dele, né? Sim. O propósito que ele colocou sobre a sua vida ali é o mesmo. Lá atrás é o mesmo. É o mesmo, continua o mesmo. Você só entende, fala, pô, entendi, agora eu sei qual que é. E quando a gente entende o propósito, fica bem mais fácil, ou menos difícil, né? Porque fácil nunca é. Mas mesmo se for sofrido, né? Mesmo se você estiver bom, dentro né? da cela, você fica cantando, né? Exatamente. Que nem Paulo, porque você entende o porquê que você tá ali, entendeu? Então, pra mim isso é muito, assim... e eu acho que... Acho não, tenho certeza. É uma dádiva muito grande você ter clareza disso. No mundo de hoje. Exatamente. Onde as pessoas estão, assim, perdidas, cara. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser amanhã? Talvez eu vou ser isso, não era. Aí a pessoa começa, não termina. Isso é muito comum. E eu acho que as pessoas que têm a clareza do que elas são e do que elas estão fazendo aqui, cara, isso é uma dádiva, tem que agradecer todos os dias. Que as pessoas vão conforme as oportunidades aparecem, mas ela vai se guiando por aquilo que aparece. Quando você tem uma clareza disso, é o que a gente fala muito lá na barbearia, né? Quem vive que foi um mentor nosso que ensinou a gente, que quem vive de propósito não vive de proposta. Exatamente. Então, tem um negócio aqui, cara, tem a ver com propósito? Não, então obrigado. Não, mas é muito rentável. Legal. Tá fora do propósito, mas não quero. Como já aconteceu. A proposta é do homem, né? Eu falo sempre que a proposta é do homem, o propósito já é de Deus. É de Deus. Então, vai dar dinheiro. Não, mas pera aí, irmão, não quero saber se dá dinheiro. Quero saber como é que é isso aí, tá dentro bate com os valores daquilo que eu acredito, então vamos fazer. Não tá, obrigado. Até porque, cara, eu tenho uma noção muito assim, clara, assim, eu tinha medo de morrer, né? Agora não tem mais não. Não tem mais esse medo, né? Então, eu tinha muito, vai acabar. Hoje em dia eu não tenho mais esse medo. Não quero morrer, viu, gente? Deixa aí. Não quero. Mas assim, eu sou muito tranquilo em relação à clareza que eu tenho do porquê que eu tô aqui. E eu sei que eu vou até onde Deus quer que eu vá. Uau. Então, é tranquilo. Pra mim, eu vou até onde Ele quer que eu vá. E isso ninguém pode mudar, velho. Ninguém pode acrescentar e nem tirar, nem um dia. Nem um segundo, nem um minuto. Isso já tá com ele sabe. Exato. Entendeu? É seguir aquilo que você estava falando do apóstolo Paulo diz, né? E hoje já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que antes tinha, agora é dele. É dele.
Então é tremendo isso, cara. É muito louco. Caião, a gente tá quase terminando aqui, mas fala sobre o Barber CEO para quem tá assistindo, como faz para se inscrever, tá abrindo turma agora, como faz? A gente tá com uma turma agora para 12 de junho, os caras vão começar a estudar. Falou, mas no dia dos namorados, velho? Pois é, irmão, já vai começar sentindo o drama já. Você vai ter que passar vários dias do namorado sem a namorada, sem a mulher. E a gente vai ter uma próxima 17 de julho, tá? Então as vagas já estão abertas. É só entrar lá no meu Instagram, tem um link lá na bio, ele clica lá, já tem todas as informações. Caio.Tristan. Vai aparecer na descrição aí pra galera. São 5 semanas, você disse? São 5 segundas-feiras consecutivas, onde a gente, cada segunda-feira, aborda um assunto. Fora isso, a gente vai vir com um projeto educacional, que a gente vai ter especialização também em cortes, curso iniciante para quem quer se tornar barbeiro também, e a minha equipe vai estar junto também para dar esses cursos. E vamos ter treinamentos onde a gente vai, nas barbearias, ensinar como é que a gente faz a nossa experiência lá. Então é um curso também que a gente fechou agora, que foi bem legal, que é o Barbearia de Excelência, onde a gente vai na barbearia de um barbeiro e a gente vai lá ensinar para ele e para os colaboradores dele o que a gente faz lá que deu muito certo e que gerou muito resultado. É uma mentoria, né? É uma mentoria, uma prática. A gente vai lá na barbearia do cara ensinar ele lá como é que a gente faz. É importante. Não o que é certo ou errado, como a gente faz e tá dando certo. Né? O que deu certo pra gente que pode dar certo também. Então, vai ter uma série de novidades aí que a gente vai trazer aí agora. Vai ser legal, se Deus quiser. Show. Caião, obrigado, cara. Foi top demais. Top. Obrigado, já vou te agradecer aqui. Obrigado vocês, viu? Obrigado por ter aceitado o convite, pelo papo. Cara, eu falo tremendo, muito, mas mano. Eu avisei antes. Né? Show. E continua nesse propósito, cara. Não sai não, porque isso é tremendo. Através da sua vida, Deus tá mudando famílias, porque não é só um barbeiro. Fiquei com a história do barbeiro que proporcionou a mãe ir no mercado, fazer uma compra. Aquilo ali é mudança de família, cara. Não só a vida dele, da família, da mãe, da esposa, do filho. Isso é tremendo, cara. Continua pastoreando aí através da sua barbearia. E esse caso desse aluno que eu tenho, né, que eu venho mentorando ele desde lá, é o fato dele ter saído do presídio e não ter voltado pro crime, porque a gente sabe que o sistema empurra de volta, né? Exatamente. Cara. E aí esse cara sai e não tem perspectiva, né? Então eu sempre falo, cara, só através da vida desse menino, dele não ter voltado e de ver ele tendo a barbearia dele hoje, foi um só. Mas pra mim já vale. Tremendo. Se for um ou dois caras que eu puder livrar, cara, desse tipo de realidade através da barbearia, pra mim tá legal, tá feito. Se eu chegar no final da minha vida e aí eu tiver lá no leito de morte, lá pensando, e aí, cara, o que eu fiz, né? Beleza, ganhei dinheiro, enchi o bolso de dinheiro, fui viajar e tal, e aí, mano? Né? Que é o que muitos milionários se pegam, né? Sim. Pensando no final da vida ali, no leito da morte, que eu já li muito sobre isso. O cara fala, cara, eu tinha que ter trabalhado menos, tinha que ter impactado mais pessoas. Então eu quero chegar ali no meu finalzinho, tipo, cara, teve algumas pessoas aí que a gente conseguiu, através da nossa visão, do nosso conhecimento, da nossa vida, mudar algumas vidas ali. Então tá legal. Pra mim já vale mais do que o quanto eu vou ter na conta, porque... E bens materiais você não vai levar com você. Não vai levar, cara. Então a gente viu na pandemia artistas milionários que foram. Exatamente. Ficou aí os bens. Então, pra mim, eu quero acumular tesouros lá. Nos céus. Então, eu quero chegar no final e falar, cara, ajudei bastante gente, foi legal. Tive a oportunidade, privilégio de ser usado por Deus, porque isso é um privilégio. Sim, muito grande. Ser escolhido pra isso, e eu falo com Deus, mas velho, não, eu sou falho demais, eu erro muito, mas é isso que Deus quer. Não, preciso arrumar um monte de coisa, é o ser mesmo. Cara, mas que Deus, tenho certeza que o propósito da sua vida, Deus vai te levar muito mais longe, porque tenho certeza que para Deus você é um instrumento, uma ferramenta que vai chegar em lugares que outros não conseguem chegar. Às vezes um pastor, uma pessoa que conhece Deus não vai chegar ali, e você Sim. vai chegar e vai mudar a vida da pessoa, vai proporcionar essa mudança natural, humana, falando assim, Sim. mas sem a pessoa saber
algo espiritual vai estar entrando ali através do seu conhecimento, do seu coração também. Essa é a Deus intenção. possa te abençoar cada vez mais, cara. Tenho certeza que vai. Você continuar com esse coração querendo ajudar as pessoas, ajudar o próximo. E eu tenho certeza que através da sua vida muitas pessoas estão sendo abençoadas. Isso é tremendo, né? Amém. É isso. Show de bola, foi top. Vamos ficando já por aqui, né? Jonas, fala mais um pouco aí das nossas redes sociais, dos nossos milhões de seguidores. Ele fica brincando, né? Tá lá, né? Você vê, né? Ele fica milhões de seguidores, aquele lá. Deixa ele. O homem dos cortes. Agora ele tá postando Você certinho, viu? né? Mandei um curso lá pra ele online. O conhecimento muda curso tudo de aí. corte, faz um curso de corte. Entendeu? Porque ele se inscreveu. O Caio veio pra cá porque corte com os cortes. Entendeu? Foi piada, foi boa, hein? Foi boa. Galera, aproveitando aí você que tá assistindo a gente até agora aí, deixa o seu like e compartilha aí, pessoal, para todo mundo assistir. Ó, a gente tá lá no Instagram também, viu? Tá o Café Podcast. Também estamos lá no Spotify com imagem, que a gente é chique demais, né, cara? Pô, com imagem? Com imagem, viu? Spotify com imagem. Que chique, eu nem Nosso sabia que tinha podcast isso. Nem tá eu. Com imagem lá. Então você pode Top. tanto ouvir e quando tiver uma TVzinha ali no celular, você consegue ver a gente também. Eita. Massa, né? Eu corri atrás, descobri, tem jeito aí, né? É só para os podcasts que estão usando bicho, imagens, é viu? São poucos, viu? Vai. Emerson, fala alguma coisa pra gente. Nossa, peraí, antes do Cleber falar, segundo o Cleber, você não foi embora hoje. Ele não né? foi embora. Ô, mano. Ficou interessante. Ficou É que eu interessante. achei que ele ia dar o pulo do gato pra ouvir. Eu falei, tô aqui esperando chegar Nossa, na descobri se eu... Eu já vi que não vai ter É jeito. que o Glemerson, assim, ele faz 2 em 1. Ah, Ele grava 2, mas ele só aparece em 1, porque ele grava metade de cada. entendi. Ele fala, não quero Se o gravar assunto inteiro. é bom, a gente fica. Ah, então, beleza. Foi bom, então. Foi top. Ele não foi embora. Né? Cara, obrigado, Caio. Foi bem legal. Acho que tudo que a gente falou aqui, né? Essa experiência de você caminhar e você aprender, amadurecer, né? E buscar também, porque a gente sempre fala, né? Cada convidado que vem aqui traz uma experiência de vida, traz algo relevante para tantas pessoas que estão vendo, Sim. né? E vão ver isso aqui. Poxa, acreditar que dá certo com o trabalho, com a família, crendo em Deus, a gente pode chegar lá, a gente pode vencer. E você é um baita exemplo pra gente, parabéns. Você, sua esposa, sua equipe. Obrigado. Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Amém. Vamos lá Obrigado tomar a vocês. aquele café. Ai, eu vou lá tomar esse café. Ele vai mesmo. Vai tomar um café. Não precisa Só que eu não vou cortar, cortar, não, de não vou. graça. É 0,800 e café pode só chegar. Pessoal, muito obrigado para vocês, todos que assistiram. Valeu, obrigado por mais esse tempo aqui com a gente. Tenho certeza, se você assistiu até agora, muita coisa você aprendeu. Use, não desanime, não se esqueça, conhecimento é tudo, pessoal. E Deus acima de tudo também, né? É isso. Sim. Tchau para vocês, boa noite, bom dia, boa manhã. Deus abençoe a todos, até a próxima. Beijo, tchau. Galera.